desculpa aí a gente não ter percebido. Nosso 23º episódio hoje. Nosso querido amigo Leandro aqui de São José, cara. Ele vai falar de uma coisa, algo muito interessante aqui na nossa cidade. O Clube dos Desbravadores. Ele veio aqui hoje para contar um pouco sobre a história do lugar, sobre a história de vida dele, como as duas histórias se interligam, se conectam. Vai ser uma prosa muito interessante. E um boa tarde, boa noite para qualquer um que esteja assistindo em qualquer lugar, qualquer horário. Nós aqui da nossa terrinha, São André Boa Vista, estamos com o maior prazer em receber nosso querido colega aqui. Não é verdade, meu querido Malaquias? Fala, meu compadre. E aí, tudo certo, pessoal? Como é que vocês estão? Eu estou, inclusive, muito animado para a conversa de hoje, compadre, porque eu sempre tive muitas dúvidas sobre o assunto que a gente vai falar hoje, né? Que é um clube, que é um serviço prestado à comunidade de Sim. desenvolvimento de E eles liderança, estão com um de projeto desenvolvimento de social aí. pessoas. É muito legal. Eu quero realmente saber sobre esse projeto, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre isso a sério com o nosso E, convidado aqui. e ele é liderança, né? Então, nosso querido amigo Leandro aqui, se o senhor quiser se apresentar, falar mais sobre você. E aqui o palco é todo seu agora. Boa noite Jefferson, boa noite Felipe, boa noite a todos nossos amigos aí que estão nos assistindo pelo YouTube. É um prazer, né, agradecer pelo convite, né? É, meu nome é Leandro, fui eleito como diretor do Clube de Desbravadores Fortaleza, aqui de São José da Boa Vista. E então a gente tem estado na dianteira, né, desse projeto e trabalhando com as crianças, né? Então quero agradecer o convite de vocês, é um prazer. E aqui a gente poder trocar essa ideia e apresentar esse projeto, né, para a sociedade, porque é algo que com certeza vai agregar, né, na vida da criança, do adolescente, né, e tirar ele um pouco, né, essa parte tecnológica que às vezes pode, né, trancar no quarto, trazer alguns malefícios, né? Então o clube vem para poder ajudar nessa parte. Sim, essa iniciativa que você está tendo é muito importante, porque assim, exercício físico, sair ao ar livre, interagir com as pessoas, ajuda a prevenir uma coisa que a própria rede social provoca, não é verdade, Malaquias? Que é a ansiedade. Sim. O nosso querido amigo Malaquias aqui, ele sabe melhor do que eu os dados, as informações, assim, porque ele é muito bom de número. Não sei se você vai saber apresentar dessa, mas se o senhor quiser acrescentar alguma coisa sobre essa parte aí da ansiedade, as redes sociais, elas provocam nos jovens a importância de movimentos como esse que saem ao ar livre. Olha, eu acredito, compadre, que tem uma importância muito grande no você estar incentivando, né, a juventude, né, a estar participando desse tipo de atividade, mais ao ar livre, mais convivência social, porque a gente tem um dado que é muito chocante, que o Brasil é um dos Maior países que geração do mais Enem. tem... Não, não, não. Outra coisa pior. O Brasil é um dos países, um dos maiores países, né, em questão de suicídios de jovens, de pessoas de 15 a 30 anos. E tudo isso que eles fazem ali ajuda a ter o quê? Um senso de comunidade, de pertencimento, Cria vínculos, né? vínculos sociais e que acabam prevenindo que esse tipo de situação de ansiedade, de depressão e até mesmo de suicídio aconteça. Que é Não. uma coisa muito importante. O que você acha disso, Leandro? Eu acho também esses dias mesmo eu estava fazendo uma pesquisa e tal, o Brasil é um dos países que sofre muito de ansiedade e depressão. Né? Então, assim, tá em escala muito alta no mundo. Né? Então, a gente sabe que a tecnologia ela é muito benéfica. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui, não é Isso é verdade? verdade. Então, assim, Exatamente. Com certeza. é algo muito benéfico. Porém, se for tudo que é bom, se for usado demasiadamente, pode fazer mal. Né? Então, a gente, com o clube, a gente quer proporcionar o quê? Essa saída um pouco desse mundo, né? Para que a criança possa também se exercitar, né? Trabalhar sua questão mental, sua parte física e poder, né? Melhor na escola, melhor no trabalho, fazer novas amizades, que é algo que a gente mais faz nos acampamentos, nos encontros, que a gente vai comentar mais à frente. Amizades de todos os lugares, né? Assim, do Brasil. Essa Então, troca cultural é algo muito importante, porque você vai muito ter bom. uma troca de realidade. Tipo, você aqui do Paraná, Norte Pioneiro, tem uma realidade mais rural, vai pegar um paranaense de Curitiba, que ele vai ter outra realidade, você pega um paulistano, assim. Acho bem interessante se toda essa troca cultural, esse enriquecimento que você tem, ainda mais dentro de um ambiente, querendo ou não, controlado, né? Porque você não vai, tipo, pegar um qualquer um e por lá, ele vai, beleza, eles aceitam todo mundo, mas essa pessoa vai passar por um treinamento, vai Sim. passar por um condicionamento ali, tipo, que vai ajudar a pessoa numa instrução
a ver o mundo com outros graus, né? Exatamente. E nisso a pessoa vai ter uma visão mais polida, onde ela estando no grupo lá, e tendo essa troca, ela vai ter uma absorção maior da cultura do colega lá. Exatamente. Cara, isso é uma das coisas que eu mais admiro, cara. É você, tipo, ter essa junção cultural que traz. Não, é bem interessante mesmo, compadre. E uma coisa que eu queria entender, assim, como é que funciona. Quando que a criança é inserida ali no clube, quando que é mostrado as atividades para ela, como é que funciona? É desde pequenininho, como é que é? Então, na questão dos desbravadores, a gente tem 2 ministérios. Então, a mantenedora desses projetos, desses ministérios, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos os aventureiros e os desbravadores, né? Então, os aventureiros, eles são para crianças de 6 até 9 anos. São atividades mais ou menos parecidas com os desbravadores, só que voltadas mais didaticamente para crianças que são menores. Então, a criança, ela entra no aventureiro de 6 a 9 anos. Nós temos aqui em São José o Fortaleza Kids. Ela fica nesse aventureiro até 9 anos. Quando ela está para completar 10 anos, ela passa para o desbravador. Ela é promovida, né? Isso, ela é promovida. Então, legal. eles têm um uniforme diferente, eles têm um lenço da cor diferente. Então, aí, quando tem essa troca, é feita uma cerimônia. Então, ela tira aquele lenço que do aventureiro é vinho e coloca esse lenço amarelo, né? Então, que esse lenço para nós tem um significado muito especial. Então, é algo bem bacana. Então, ela começa, então, no desbravador. E a partir do momento que ela entra, né? Quando a criança ela já está no aventureiro, ela já vai entrar automaticamente no desbravador e já vai ser admitida em lenço, né? Que é o lenço amarelo. Agora, quando entra uma criança nova, né? Eu quero participar do desbravador. Ela entra, então ela tem um processo que ela fica mais ou menos de 60 até 90 dias no clube. Ela vai aprender as regras básicas ali, como que a gente trabalha. E aí, então, se ela permanecer, ela tem essa admissão dela, ela vai ganhar o lenço dela, no caso. Né? Então entendi. funciona assim. Primeiro tem esse processo de adaptação, porque tem gente que às vezes não se adapta, né? Mas tem gente que gosta e ela fica. Então, nesse período máximo de 90 dias, aí ela vai receber o uniforme dela, que é o uniforme oficial, que é esse que eu estou aqui, né? Porém, o desbravador, ele é uma cor diferente, a camisa é uma camisa caqui, marrom, né? Ela ganha esse uniforme e junto com o uniforme ganha o lenço dela. E o lenço seria a única identificação ou tem mais coisas para diferenciar, assim? Teria mais, tipo, classes daí dentro? Isso. Alguma coisa, vamos usar um termo dos jogos, umas skins, assim, tipo, de habilidade que a pessoa vai adquirindo? Tem sim, né? Então, assim, a gente tem graduações dentro do clube, né? Então, o clube, ele trabalha, qual que é a base dele, das atividades? É os 3 pilares que nós temos. É o físico, o mental e o espiritual, né? Na parte física, a gente trabalha caminhada, atividades recreativas, né? Projetos de desafios entre eles. Aí na parte mental, nós temos o programa de classes regulares, né? Então essas classes são as skins. Então elas são divididas por idades, né? Se vocês observarem no meu uniforme aqui, eu tenho, né, essas insígnias. Se você quiser virar aqui para sua câmera, Deixa eu virar aqui, ver, o nosso querido técnico, Essas bem? insígnias aqui, elas são coloridas, né? Vai aqui do azul até o amarelo e cada uma delas representa uma classe. Então, por exemplo, essa azul aqui é a classe de amigo, para quem tem 10 anos. A vermelha é de companheiro, para quem tem 11. E aí vai indo. A verde, pesquisador, quem tem 12. Aqui, pioneiro, quem tem 13. Excursionista, quem tem 14. E guia, que quando tem 15. Então, a criança, a ideia no clube é o quê? Ela passar por essas classes. Esse senso de evolução. Exatamente, porque cada classe, a classe de amigo, ela tem atividades que é voltada para crianças de 10 anos. Ela foi criada especificamente para 10 anos, né? A de 11 anos, a mesma coisa, né? E aí a gente vai. Depois que você faz as classes regulares, aí nós temos o que nós chamamos de classes avançadas e de liderança. Mas o fato de você concluir as classes regulares, você já pode fazer a classe de liderança, que no caso é a classe que eu tenho, que é esse botãozinho aqui, né? Que ele tem um globo, né? Ele Estamos tem um vendo globo, aí. né? Ele tem um globo ali azul com as estrelas. É o mesmo do meu organel. Então esse representa a classe de liderança, né? Que só quem é líder, então, Só no caso, quem é possui. líder. Então quando você completa as classes regulares, né? Aí você ganhou elas, você vai começar a classe de liderança. A classe de liderança, ela é como se fosse um TCC. Tem que fazer um trabalho, né? Relatar tudo que você faz e aí você vai apresentar para o regional, que no caso o regional ele seria o superior do diretor do clube. Esse regional ele vai analisar, né? Esse trabalho, se estiver tudo dentro de ok, ele vai passar para a associação, que no caso é a central que comanda, né? A nossa região, que é a central do Paraná.
Essa associação é o que comanda o Clube Desbravadores. É uma equipe de diretores. Comanda essa associação, que é a Central Paranaense, ela comanda os clubes de desbravadores e as igrejas adventistas que pertencem à região central do Paraná. Ah, entendi. Ah, então a então, associação ela cuida de tudo, Isso, então, não assim, só dos clubes. A cadeia hierárquica é assim, é a associação, dentro dessa associação tem os distritos, né? Então, nós aqui em São José, nós pertencemos ao distrito de Venceslau, que daí é cidade de Venceslau, São José, Santana, Salto, Tomazina e Pinhalão. Então, todas essas cidades pertencem ao distrito de Venceslau, né? Que estão dentro da Associação Central Paranaense. Então, essa associação, ela coordena vários ministérios, e dentre eles, aventureiros e desbravadores. Como se fosse assim, uma hierarquia que nem a que a gente tem no nosso estado. Exatamente. Município, estado ativo da União, daí você tem a Comarca. comarca. É como se fosse uma comarca, né? Sim. É igual o sistema de condados lá dos Estados Unidos. Tem Basicamente. várias cidadezinhas dentro de Só um que condado. pra ficar mais simples assim, o que seria o distrito seria uma cidade, daí a soma desses distritos seria os estados autônomos, e a soma desses estados seria a confederação, o país. Isso. Aí, então, dentro da Igreja Adventista, nós temos os distritos, aí depois nós temos as associações, depois nós temos a União, a nossa União, que é a sul-brasileira, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E dentro dessa União, nós temos a divisão sul-americana, que daí é toda a parte sul-americana aqui. Aí tem a divisão norte-americana, e aí tem a associação geral. Então vem a associação geral, as divisões, dentro das divisões as uniões, dentro das uniões as associações e dentro das associações os distritos. Cara, é uma hierarquia Rapaz, muito bem bastante construída. coisa. Renato, Bem não construída, é é. que Não, é bem construído e é interessante, compadre, que você pode ver que o Leandro, aqui, o nosso amigo, ele tem. Como é que eu posso dizer? Ele foi preparado realmente para estar nessa posição, porque o cara tem tudo na ponta da língua, sabe falar tudo. Então, é muito legal. Faz isso é bastante importante tempo, pela né? questão da liderança. Não é que nem muitos Exatamente. líderes que a gente vê de outras áreas, assim, que são só de palavras, como se fosse coaches, assim, né? Ou que nem sabe falar, né? Exatamente. A gente tem Então, também. E a gente tem, né, como objetivo do clube, assim, se vocês observarem, né, o Clube dos Bravadores, ele tem o emblema oficial, ele é um triângulo, né? Como desse aqui da minha camiseta. Só que ele é um triângulo invertido, né? Ou seja, esse triângulo, a gente trabalha, né, ele representa, né, primeiro, as três partes que eu falei, né, física, mental e espiritual, né? Ele também representa, né, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uhum. Ele está invertido por quê? Porque o líder, quanto maior o seu grau de liderança, maior você tem que estar disposto a servir. Ah, então a base dele, que no caso é o quanto você está disposto a servir. Isso. Entendo. Nós vivemos num mundo onde a pessoa que está na maior liderança, ela é servida, não é verdade? Uhum. E nós, dentro do Clube dos Desbravadores, trabalhamos assim. Quanto maior o teu grau de liderança, no caso, né, líder, que é a minha graduação aqui, acima do líder nós temos líder master, e acima do master nós temos líder master avançado, né? Então, essas outras áreas acima da liderança, você vai especificando a área que você quer trabalhar, né? Atividades recreativas, arte de acampamento, estudo da natureza, né? Então você aprimora e você vai indo para essas graduações. Então, quanto maior o teu grau de liderança, você tem que estar mais disposto a servir, né? Porque é meio difícil, você tá ficando mais, você tá tendo mais responsabilidade, você tá vindo pessoas que estão tecnicamente abaixo, você já estão bem formados, se você não tiver mais formado que a pessoa vai perceber, pô, mas aquele cara sabe menos que eu e tá acima de mim. Vai ter essa cobrança, então a pessoa tem que, de fato, ir de atrás e conseguir. É um sistema bem coerente, você percebe. Isso, por exemplo, a gente vai fazer um acampamento, a gente vai fazer uma comida na fogueira, né? Então, como que eu vou ensinar os meus desbravadores a acender um fogo, a fazer uma fogueira, se eu não fiz esse treinamento, se eu não aprendi, né? Como você vai corrigir. Exatamente, ensinar a segurança, aonde você deve montar um fogo, né? Que local, aonde você deve buscar lenha, o que você deve fazer quando numa caminhada. Então, tudo isso a gente passa no processo de liderança para depois a gente ter capacidade de orientar eles. Rapaz, eu tava me perguntando qual que seria, tipo, né, algum ensinamento prático, alguma coisa prática, né, utilidade prática no dia a dia. Então aí eu já vi, né, porque eu já sofri para acender churrasqueira, então você deve ser mestre nisso Então, já. a churrasqueira a gente acende, né, de maneira mais fácil. Eu posso mostrar um item aqui? Eu trouxe uns itens de acampamento para a gente poder, né, mais dinâmico, mostrar né? aqui. Para ficar mais legal, né? Qual câmera você acredita que vai ficar melhor? Na terceira, beleza. Terceira? Vai ser a central aqui. Né? Então eu vou te mostrar aqui alguns itens que eu trouxe, né? Para a gente poder brincar aí, né? E instigar, né? O pessoal. Então aqui a gente tem
ela tem uma bússola aqui, Vou né? mostrar naquela Essa aqui. No Ela tem central ali, né? uma bússola aqui. E isso aqui é uma corda, né? Tô ligado. A gente aprende de uma arte de trançar. Então a gente transforma essa corda que tem mais ou menos mais de 1 metro. A gente deixa ela pequenininha assim, com essa arte de trançar, né? E você consegue fazer um bracelete, né? Usar tipo Pra você pulseira. usar. Isso, às vezes você precisa de uma corda e tal, só que o mais interessante, nessa aqui, ela tem uma perdeneira. Pederneira, pra Isso, acender né? fogo. Que você, se você raspar aqui, ó, ela sai. Olha só que Mas o legal. que você tá falando, eu acompanho um canal no YouTube chamado Canal do Sobrevivencialista, com o Júlio Lobo. Júlio Lobo, E eu ele conheço. fala muito disso. Tem um nome dessa cordinha aqui, ele mostra aqui, tem um relógio que é feito nesse mesmo processo. Ele fala Kevlar, não é? assim, Kevlar. É. Que ele fala assim, um sistema. E o relógio dele é que nem esse daqui, só que no lugar da bússola é um relógio, assim, né? E tem uma bússolazinha pequena também. Ele fala, não, isso aqui é muito importante. Ah, você não tem uma barraca? Você estica a corda, coloca um pano impermeável Isso. e já era. Ele mostra também. É mais ou menos o mesmo processo. Eu vejo que vocês seguem nessa linha do sobrevivencialismo. Sim, né? a gente não é aquele treinamento hardcore, Uhum. né? Lógico, no processo de liderança, os treinamentos são um pouco mais difíceis, né? Porque a pessoa também é mais Isso, velha, para você né? é mais velho e tal. Mas assim, a gente aprende, né, algumas coisas de sobrevivencialismo, sim. A gente já foi acampar com o pessoal da liderança uma vez em Castro, em 2016, se eu não me engano. E lá a gente fez todas as nossas comidas na fogueira e a gente tinha que construir nosso próprio abrigo. Então nós fizemos isso, esticamos cordas, colocamos lona ali certinho, né? Dormimos na rede, né? Alguns fizeram já o que a gente chama de bivac, que é a barraca de lona, ali no chão, e dormimos ali. Então tem alguns treinamentos que são assim, né? Eu vejo muito dessas coisas, assim, eu vejo como os caras ensinam como você preservar o alimento. Esse eu sabia por causa de preservar pinga, que é o meu processo. Quanto que tem de corda aqui mesmo? Qual que é a metragem? Essa aí vai dar mais ou menos 1 metro, 1,20 m essa cordinha. E daí, no caso, por exemplo, essa cordinha, que não é muito comprida, ela seria usada em que sentido, além desse da barraca? Se você barraca, às vezes você está num local que você precisa, se você está procurando lenha, e você precisa fazer um feixe de lenha, você pode amarrar com a corda para você trazer ela. Levar mais E daí levar de uma mais, vez dá só. uma forma mais fácil. Ela serve, Exatamente, né? você fazer algumas amarras pequenas, né? Aham. A gente trabalha dentro do Clube dos Desbravadores com nós e amarras, né? Então a gente ensina eles, né? Então existe vários nós e cada nó e uma amarra serve para alguma coisa. Então existe nó direito, nó de cirurgião, nó catal, nó de pescador, que é o nó que dá na linha de pesca. Então existe vários tipos de nós e cada nó serve para ter uma utilidade. O nó de caminhoneiro, que é para você amarrar a carga. Não é o carioca? Isso, exatamente. Nó carioca? Rapaz, eu nunca consegui fazer o Isso, nó carioca. carioca. Já tentei várias vezes. Então, Eu acho que eu vou ter que fazer o a gente Desbravadores, pode marcar hein, Jefinho? Pode eu marcar um também dia tô aí que a gente pensando faz, nisso. faz uma aula de nós e amarras aí, né? É bem legal, né? Dá pra fazer bastante coisa. Você consegue fazer mobília com corda, nós e amarras. Consegue fazer nos acampamentos que a gente vai, que são os camporis, né? Que são geralmente de associações ou uniões. Tem clubes, quando tem mais experiência, mais tempo, né? Eles conseguem fazer o que a gente chama de mega portais. São estruturas de mais de 6 metros, né? Que fica como se fosse ali a fachada da área de acampamento deles. E eles fazem com a madeira e corda. É bem legal. Sim, eu sei por causa que eu lembro um colega nosso, que o pai dele, ele fazia móveis de bambu, essas coisas, e é tudo ali, Isso, com essas nas cordas. tudo amarras, ali. né? Se a gente vê boa parte dos materiais artesanal, é assim mesmo, preso por corda, Por assim. corda, E aham. fica uma estrutura bem sólida, ela, bem resistente. Fica bem. A orientação, quando você vai fazer, por exemplo, a gente às vezes trabalha muito com bambu. É você não fazer, né, no bambu verde. Porque se você fazer no bambu verde, você vai fazer a amarra ali, vai ficar bem firme. Você vai passar 1 dia, 2 dias, por causa que ele tem esse processo ali ele vai secando, então ele vai perdendo densidade, a cordinha vai ficando frouxa, né? Uhum. Então, geralmente você utiliza o bambu seco, fica bem firme, bem legal as amarras, sabe? Bem resistente, muito legado. Interessante essa dica. E esses Isso aqui, né? que você trouxe? Isso aqui é como a gente fala, a menina dos olhos de todo desbravador. Isso aqui a gente chama de trunfo, né? Então, cada acampamento que a gente vai, né? Cada acampamento que a gente vai, ele tem um tema, né? Ele tem um tema e ele tem um trunfo específico, né? Por exemplo, esse que você está segurando aí, Jefinho, ele é o filho do rei, né? Então esse aqui é um campuni regional. Então esse aqui é o filho do rei. Esse aqui a gente foi em 2023. Esse aqui foi lá em Santa Helena, do ladinho de Foz do Iguaçu,
Nossa, Vitor. Esse Campuri aqui já não é de associação, ele é de união. Então, nesse local, lá em Balneário de Santa Helena, teve desbravadores do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nossa, deve ter Em muita torno gente. mais ou menos de 25 mil pessoas. Nossa, Vitor. Então a gente foi para lá em Santa Helena, né? Essa em 2023 foi a segunda vez que a gente foi. Esse aqui é um bordado, né? Isso, é um Pra bordado. bordar Isso. na camisa? Para bordar na faixa. Eu já vou mostrar minha faixa para vocês Ah, aqui. Ó. legal. Então, É que daí pro pessoal entender bem, né? Então é uma pecinha que borda na faixa. isso, você costura ela na faixa, né? Ela vem bordadinha assim, aí você pega e costura na sua faixa. E aí onde você vai, quando qualquer pessoa que está no Campuri que observa, ele sabe que você teve nesse evento aqui. Porque na sua faixa, você só pode usar trunfos que você participou. É diferente do colete, né? Que eu também trouxe aqui, que você pode usar trunfos de outros lugares, de coleção, no caso, que você não foi. Mas a faixa era exclusiva para itens que você fez e que você foi. Entendeu? Entendi. Então esse aqui a gente foi em 2023 e esse aqui a gente foi em 2015, lá em Santa Helena também. Né? É como se a faixa fosse a comprovação da participação nos eventos. Exatamente. Quanto né? mais insígnias, né, mais trunfos você tem, Você- mais você participativo você é. participativo você é, E mais tem participações. alguma restrição para criança, para adolescente poder ir nesses acampamentos? A primeira coisa, ela tem que fazer parte do clube desbravador, né? Então tem que fazer parte ativa, né? Tem que frequentar as reuniões, participar das reuniões, por quê? Porque lá dentro do clube, nas reuniões regulares que a gente fala, tem várias atividades que a gente pratica para executar nos campuris, nos acampamentos, né? Tem várias atividades recreativas, concursos que a gente faz, a gente treina no clube para lá no Campuri a gente poder participar e ganhar medalha, né? E ganhar premiação. Então tem uma espécie de competiçãozinha amigável ali. Tem competição. Se não tiver competição, não tem graça, né? Isso é Você verdade. tem que colocar um desafio, né? Então, dentro do clube, então a gente estava falando de associação, divisão. O clube, ele tem dentro dele, né? Então, nós somos o Clube Fortaleza. E dentro do clube, nós temos duas unidades. A unidade feminina, que é a Castelo Forte, e a unidade masculina, que é Muralha. Então, geralmente, dentro do clube, tem as unidades. O que são as unidades? São grupos entre 8 a 12 pessoas, né? Que fazem ali, né? As atividades naquele grupo, naquela unidade. Então, cada unidade tem um nome. E geralmente a unidade, o nome da unidade tem que ver com o clube. Né? Então, a gente, por exemplo, Fortaleza, Castelo Forte, Muralha, né? A gente teve uma outra, né? Quando a gente estava com a quantidade maior de desbravador, que era Rocha Eterna. Então, vai as unidades. E essas unidades, elas são separadas, masculino e feminino. Então, num acampamento que a gente vai, né? Isso aqui para os pais também ficarem tranquilos, é separado. Fica de um lado fica barracas de meninas e do outro barracas de meninos. É separado, né? Então tem essa divisão. E na questão assim, por exemplo, a criança está participando, ela está ativa no clube e para ela ir, tem algum custo? Os pais têm que pagar? Como é que funciona? Quanto é os acampamentos legais assim? Tem custo, né? Infelizmente, né? Tudo tem custo, né? E geralmente, né? Uma inscrição, por exemplo, a inscrição para esse aqui foi mais ou menos R$250 por criança, né? Então, alguns, como a gente trabalha, né? O Clube dos Bravadores, ele trabalha com crianças de 10 a 15 anos, independente da raça, da cor e da religião. O projeto ele é mantido pela Igreja Adventista, mas ele é aberto para qualquer criança. Seja ela assembleiana, católica, da Igreja Batista, da Congregação Cristã, independente, né? Porque a parte espiritual que a gente trabalha lá é pregar o amor a Deus e o amor ao próximo, que Jesus ensinou. Se a gente tiver amor a Deus e amor ao próximo, a nossa sociedade vai ser outra sociedade, né? Então é isso que a gente prega, né? Através do quê? Através de projeto comunitário, né? De ações, visitem asilos, orfanatos, campanha de alimento, de agasalhos, né? Então tem as crianças, né? Que estão no clube, elas participam e a maioria não tem condição de pagar, né? Não tem, infelizmente não tem, né? A maioria não tem condição. Aqueles que têm condição a gente conversa com os pais e eles arcam com as despesas, eles pagam, né? Os que não têm, a igreja, ela banca uma parte, né? A outra parte, a gente consegue doação de pessoas, né? E também a gente faz o quê? A gente faz campanhas. A gente vende cachorro-quente, a gente vende bolo de pote, né? A gente vende, né? E aqui eu até vou aproveitar aqui já para me presentear vocês aqui, né? A gente vende, né? A gente faz, né? Para vender, né? E aqui eu quero dar para vocês uma garrafinha, né? Muito obrigado. Do clube, né? Então, olha aí, ó. Também, olha, né? Agora sim. Agora tem a canequinha pra mim lá na academia. Isso aí, ó. Reforçada. Que legal, cara.
É boa Então, essa aqui. essa garrafinha a gente fez. Fortaleza, Clube de Desbravadores. Isso, a gente Eu fez Meu, ela, né? ô, compadre, eu tô vendo outra coisa aqui. Além deles ensinarem a criançada a fazer fogueira, a assar as coisas na fogueira e não sei o que, e acampar, empreendedorismo. Exatamente. Pô, vamos comprar aí as coisas para fazer um cachorro quente, vamos comprar refrigerante, vamos vender, vamos vender ingresso, sei lá. Então, assim, a criança já tem contato com essas matérias, vamos dizer assim, que não são ensinadas na escola. Exatamente. Isso é muito legal. Então, assim, a gente fez essas garrafinhas com o intuito do quê? De vender, arrecadar recurso para quê? Para suprir a necessidade daqueles que não tinham condição de pagar, né? Então, só para o pessoal de casa saber, Uma dessa aqui é vendida a quanto? a gente vendeu essa aí a R$20. R$20. Uhum. E aí quem compra também sabe que, na verdade, tá fazendo uma doação, Exatamente, a né? gente O explica. produto ali é só simbólico. A pessoa compra. Tem gente, você vê quando a gente sai, a gente explica o projeto, né? Fala do projeto e tal, e a pessoa fala assim, viu? Tá aqui. Ela dá o R$20 e nem pega a garrafa, Uhum. né? Ela compra para ajudar você e nem pega o item. Faz uma doação. Faz uma doação mesmo. Que legal, Teve cara. vários que fizeram isso, né? Então, assim, porque um custo pra gente ir no acampamento desse aqui gira em torno de R$15 mil. Pra levar a comitiva toda. Comitiva Isso toda. é verdade. Eu vou falar aqui que cara, na minha religião, na Igreja Católica, a gente tem lá a congregação mariana. Uhum. E vai ter um evento em Maringá que é dos jovens. E ia ficar em 10 mil pra mandar o pessoal lá. E isso que Maringá aqui do lado. 10 mil pra gente mandar, acho que 5 pessoas. Tudo. Daí. Nossa, achei que era um ônibus, 5 pessoas só. Porque, tipo, o que a gente tem pra mandar é 5 jovens. Mas Aham. o preço ele é meio fixo, né? É que daí, no caso, tem as taxas, daí tem o Uhum. transporte, né? Tem... Daí tem. E daí, que nem o nosso diretor falou, é complicado nós fazer isso, estamos iniciando agora. Eu entendo bem o lado de vocês, 15 mil é um preço muito próximo do nosso ali. É exorbitante, assim, se a gente for olhar, né? Então, assim, a gente vê que Deus ajuda a gente, né? Através do quê? Através das pessoas, né? Da comunidade, né? Exatamente, a gente se dispõe a ajudar, né? Deus faz a gente conseguir o recurso, porque, cara, né? Você falou do valor, para ir para esse acampamento aqui, só o ônibus foi mais de R$10 mil. Nossa, porque é longe. É longe, né? Tem que atravessar o estado inteiro. Exatamente, né? Então dá 800 quilômetros, mais de 800 quilômetros, né? Infelizmente Então, a nossa aviação doméstica não é muito desenvolvida, né? Não, Exatamente. e daí tem que fretar o ônibus, né? Porque o ônibus tem que ficar lá todo o período do Exatamente, evento tem também. fica lá. A diária, tudo. Exatamente. Esse evento dura mais ou menos quanto tempo? geralmente de 4 a 5 dias. Então. Basicamente uma semana. Aí você tem que pagar, tipo, o motorista lá parado, tem que pagar, né, a diária do Alimentação, motorista. né, fica lá. Então por isso que fica muito caro. Tem daí- alguns lugares, né, que a associação, dependendo do local que ela vai fazer o Campori, ela consegue ali, com a prefeitura, né, com os secretários, às vezes reservar o ginásio onde tem chuveiro, os motoristas podem tomar banho ali e dormir ali no ginásio e tal. Então já fica um pouco mais barato, né? Mas não é todos os acampamentos que dá para fazer isso, sabe? É uma mas coisa é. bem interessante, tivesse mais um apoio, né? Porque isso aí Sim. acaba vindo uma índole social que traz muito benefício, porque tá afastando a pessoa de possíveis briga na rua, de substâncias ilícitas, de ambientes nada ortodoxos, né, a gente pode dizer. A gente tem projetos né, nesse programa das classes regulares, né? A gente tem, né, trabalhos ali, né, contra o fumo, né, contra a bebida alcoólica, né, questão de projetos sociais. Então a gente tenta trabalhar nessa parte. Sabe, eu acho que a parte mais importante que fica, assim, é na questão da conscientização do mais jovem, para ele virar um adulto mais responsável, assim, né? Porque uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje, eu vou falar do nosso país aqui, que é onde a gente vive, é as pessoas meio, tipo assim, desligadas, não querendo fazer nada, não tendo iniciativa de projeto. Que nem o nosso querido amigo aqui, ó, ele mesmo ele sabe, a gente tem um grupo, com o Sérgio aqui, que é o Grupo Life, a gente faz projetos, eu já convidei o senhor esse ano para participar, você falou que vai marcar presença lá junto com o Desbravador, e eu entendo as dores que vocês têm nessa parte de projeto, porque eu passo também por isso quando a gente vai fazer as coisas, correr atrás. Tem muita gente que chega assim, mas não adianta fazer nada. São pessoas já desanimadas, mas é um trabalho que você está fazendo aí, que eu digo assim, parabéns, porque eu vejo tanto a parte do custo, como eu falei, por causa do grupo que eu tô, eu vejo também no outro grupo que eu estou lá, que é o Life, essa questão de organizar, correr de atrás, ver patrocínio, que no caso de vocês é o apoio. É muito difícil numa sociedade, que eu vou falar que a nossa sociedade brasileira é muito triste, que ela é muito desligada. Exatamente. Ela é o brasileiro assim, é um povo muito animado, muito determinado para festa, vamos assim dizer. Não estou dizendo que isso é ruim, mas uma coisa que exige um pouco mais de compromisso e um sacrifício, um grau de consciência. Nosso país ele peca bem. Fica mais
carente, né, disso. Sim. Acontece E é- muito do pessoal não tá aberto a fazer doação, né? O que o pessoal fala, né? Fala, eu tô meio preciso, não vou Não, doar. não falo nem pensar do lado do ar. Eu acho que o brasileiro, tipo assim, ele é bem fácil. Não, eu já contribuí, dei dinheiro. Não, mas vamos lá, vamos fazer um mutirão. Ah, você tá falando no sentido de comparecer, do Exatamente. lado Porque social a parte daí. financeira, Entendi. cara, eu vou falar a verdade, a parte financeira acho que é a parte mais fácil. O brasileiro é um povo que doa bastante. Se a gente vê a catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, mano, foi doado muito. Foi muita coisa. Muita coisa. Só que daí chega a parte assim, vamos dar uma ajuda, a pessoa já fica meio assim. E isso que nem um clube de vocês, que ele exige né, atividade física, às vezes exige você ter que fazer uma coisa aqui ou ali, é onde a pessoa, geralmente mais, na minha opinião, ela acaba pecando, que a pessoa pensa, nossa, eu poderia ficar na minha casa, mas agora eu vou lá, entende? Vou ter que perder meu sábado É, lá, a perder gente- meu domingo. A pessoa pensa isso muitas demanda vezes, tempo, né? né? Então, Sim. a gente muitas vezes sofre de falta de material humano, Uhum. né? Para poder auxiliar. E porque assim, às vezes a gente, né, às vezes as pessoas podem, né, olhar a gente se reunindo lá e tá com a criançada e tal, mas a gente é algo sério, né? Por exemplo, o Clube dos Bravadores, a igreja, ela banca o seguro de vida dos bravadores, Uhum. né? Então a gente tem um seguro de vida. Todo mundo está se reunindo no campo ali sábado à tarde, ou às vezes ali no parquinho ali, né? Tem seguro de vida, né? Seguro, qualquer seguro, a gente é aquela história. A gente não quer usar, né? Sim. Exatamente, a gente faz para não usar. Porém, todavia, entretanto, se acontecer, né, tem um respaldo ali, né? Então, infelizmente, a gente já teve, né, acidentes ali, a pessoa estava no acampamento e se machucou, né? Mas daí a gente teve os gastos ali certinho, o seguro reembolsou. Uhum. Entendeu? Então a gente tem o seguro de vida das crianças, né? Por exemplo, a gente, né, para participar ali do clube, né, da liderança, né? Então a liderança ela pertence da igreja adventista, mas a liderança para participar, a gente tira de todos eles, a gente tem um sistema, né, que gerencia, né, tem um cadastro de todos eles ali onde faz o seguro, com CPF e tudo, a gente tira a certidão de antecedentes criminais de todos eles. Se não sair a certidão de antecedentes criminais, essa pessoa, mesmo ela sendo membro da igreja adventista, ela não pode participar no clube. Porque a gente, né, uma das etapas para a gente conseguir ser o lenço de liderança é fazer uma prova do ECA. Porque a gente está lidando com crianças e adolescentes ali, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Né? Ah, Então a gente sim. precisa ter noção de como a gente está trabalhando, né? De quem que está trabalhando ali. Isso é Olha. interessante porque, no caso, saiu do escopo da religião, foi pro estado que teoricamente é laico, e daí você tá tendo uma comprovação de algo de fora. Então é algo que tá testando mesmo, que não tem, como diz a palavra, poderia acontecer, que acontece muito no Brasil, o jeitinho brasileiro. Não, esse cara é do nosso grupo, tá passado aí, eu garanto que ele é. Não, tá vindo de fora o atestado que o Exatamente. cara é. Então a gente registra isso, né? Então tem esse atestado de antecedentes criminais ali, né? De toda a diretoria, para comprovar que todo mundo, né, não tem nenhum processo, né? Que envolve questão, né? Qualquer tipo de questão que venha, né? Trazer risco para a criança, né? Ali. Então é algo sério, né? Isso mostra o comprometimento e seriedade da instituição, que não é uma instituição, como o próprio nome já diz, pelo menos aqui, é algo sólido, forte. Sim. E sabe, Malaquias, o que mais ajuda também o desbravador? O quê? A pessoa se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Exatamente. Né? Olha aí, ó, Verdade. tem um monte de gente que assiste e não tá inscrito, hein? A gente Eu sabe. não podia perder, tem que pegar no ponto mais Pegar alto no, da pegar no live. pulo, viu? Mas, ô, compadre, outra coisa, ó, que interessante, né? Além deles, né, prepararem as crianças, prepararem os adolescentes para essa liderança, eles garantem a idoneidade do movimento, né? Sim. Porque se vocês não tiverem como garantir isso, né? Como é que eu vou mandar meu filho para lá, né? E tal. Tem Exato. gente que vai pensar isso, Ainda né? mais porque vai num acampamento, que é um lugar provavelmente mais isolado da cidade. Sim, fica no local, não fica mais em centros, né, de movimento da sociedade, ele é mais retirado, né? Por quê? Por causa de que para também correr menos riscos, né? E assim, sempre quando a gente vai fazer um acampamento, seja um acampamento de instrução, que é um acampamento local que a gente faz, ou um regional ou de associação, é comunicado às autoridades, né? Então, polícia militar, né? Corpo de bombeiro. Corpo de bombeiros, SAMU, por quê? Pode ser que aconteça um acidente, né? A gente não quer, mas a gente está propenso a tudo, não é verdade? Não, isso daí é aquela famosa frase. Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Exatamente. Então, assim, alertado, é comunicado às autoridades que vai acontecer o evento, tal dia, nessa aqui. Então, assim, as autoridades, polícia militar, quando tem esses eventos, você observa, eles ficam fazendo ronda no local de acampamento direto, né? Eles ficam ali, né? Porque tem um grupo grande de crianças ali.
né? A gente também, quando vai ao acampamento, a equipe é muito grande de diretoria, né, da associação. Então, você vê no acampamento, tem equipe de limpeza, cuida dos banheiros e tal, tem equipe de trânsito, que faz a logística, porque imagine, 25 mil pessoas. Imagine quantos ônibus chegando na mesma hora. Então tem uma equipe, né, de transporte, ali, de logística, tem equipe de segurança, ou seja, além dessa equipe que é da associação, a gente como clube, a gente é incentivado a ganhar pontuação se a gente levar um segurança e um monitor. O que é o segurança e o monitor? O segurança é aquela pessoa que vai ajudar lá no acampamento a fazer o revezamento com os outros seguranças. Então fica segurança de dia, 12 horas, troca, fica outro segurança à noite, 12 horas. Fica assim. Mas esse segurança é uma pessoa contratada? Pessoas dentro do clube. Do clube, né, que pertence a todos os clubes envolvidos. Uma segurança própria. Entendeu? Entendi. Aí, além da conta com a ronda da polícia e tal, e a gente tem monitor que fica nas áreas de acampamento, né? Pra quê? Pra gente ter uma maior segurança, né? Então, Sim, também porque querendo ou não, estamos também falando com adolescentes, essas Sim. coisas. O hormônio vai, às vezes, querer falar mais alto. Mas esse monitor daí, ele vai monitorar o que exatamente? Qual que é a função dele ali? Ele fica ali cuidando, dando apoio pra gente. Por quê? Quando a gente vai no acampamento, é atividade em cima de atividade. Então a gente não tem tempo. Então ele fica na nossa área de acampamento para quê? Às vezes, auxiliar. Na área de acampamento vem pessoas da pontuação, fazer vistoria para dar ponto. Ou seja, eles olham se as barracas estão organizadas. Eles olham se tem lixo na área de acampamento. Eles olham se as barracas estão alinhadas. Então tem uma série de requisitos. E quando essas pessoas vão lá para fazer essa avaliação, tem que ter alguém na área de acampamento. Então esse monitor, ele cuida das barracas, né? Ele cuida da nossa área de acampamento e também ele fica ali para atender quem vai lá, né? Fazer vistoria para pontuação nossa. Mas daí o monitor, ele participa das atividades também? Não, ele vai para ajudar, ele vai como equipe de apoio nossa. Entendeu? Entendi. E aí ele não está envolvido nas atividades do clube. Ele vai separado, por quê? Porque a gente precisa de uma pessoa que tenha tempo livre. Mas daí é um adulto normalmente? Um adulto pertencente ao nosso clube aqui. Entendeu? Entendi. Então, é um membro da nossa equipe de apoio do nosso clube que ele vai especificamente para ficar de apoio, né? Aí a gente escolhe um outro para ir de segurança. Pra se Aí esse disponibilizar. vai ficar tipo, no perímetro ao redor. Ele faz esse segurança que fica, é uma equipe inteira que faz toda a área de acampamento. Outro adulto também. Outro adulto também. Entendeu? Entendi. Agora entendi como é que funciona. Eu tava achando que era o adolescente, ficava com o monitor. É adulto. Agora entendi. Adulto. É porque daí, no caso, você vai tirar pessoas que vai poder participar da atividade, né? Normalmente uma pessoa adventista que vai junto, né? Sim, uma pessoa, os membros da igreja que se disponibilizam, né, para fazer esse apoio pra gente aí, porque como a gente está envolvido nas atividades, a gente não tem tempo, né, então assim, a gente perde pontuação, né, a gente não sabe se as barracas estão em ordem, então o que acontece? Às vezes a gente está fazendo atividade lá longe da área de acampamento, e aí vem chuva, o monitor faz o quê? Ele cobre as barracas com lona para não molhar. Já corre lá e vai adiantando. Já vai agilizando. E a gente não daria tempo, entendeu? Entendi, agora entendi. É numa viagem que o pessoal faz tipo de bicicleta ou de moto, né? Igual tem muitos clubes de moto, seria o carro de apoio, literalmente. Exatamente. Agora entendi a lógica, então. É bem interessante esse ponto aí, porque daí, no caso, você tem o suporte, você sabe que vai estar ali, você fica totalmente destinado, no caso você que é liderança, de atrás da pontuação. Isso, das atividades. De levar a criançada, porque assim, nos acampamentos, não fica a criançada, eu vou ali, eu vou lá. É todo mundo junto. Então vamos supor, eu tenho uma desbravadora que quer ir no banheiro. Então dentro do clube a gente tem as conselheiras, que são e conselheiros, que são pessoas da diretoria acima de 15 anos, de 16. O conselheiro é de 18 para cima, né? Nós temos o conselheiro associado, que é de 16 até 18, que no caso é nosso amigo Rauan. Entendi. O nosso técnico aqui. Ele tava fazendo assim. Então, eles ajudam a gente nessa parte. A criança quer ir no banheiro, ela não sai sozinha no meio de 25 mil e vai. Um conselheiro vai junto, maior. Para acompanhar lá, espera lá, volta. Então ninguém sai assim sozinho. E quando a gente vai numa atividade, é o clube inteiro, né? Vamos fazer tal prova, é todo mundo junto. Vamos almoçar, é todo mundo junto. Vai ter um programa à noite lá no auditório, é o clube inteiro junto, né? E sempre que alguém sai, tem aqui um conselheiro atrás. Uma dúvida ficou na minha cabeça. Tudo que você falou aí, a gente vê que tem uma rotina ela bem rígida, assim, vamos dizer, uma rotina bem elaborada. Tipo, mas no final do dia, vou dar um exemplo assim, se sobrar energia, tem assim, agora é 8 horas,
tá livre aí, se vocês quiserem reunir em volta da fogueira, assar um marshmallow aí, contar história de terror. Tem tipo um tempinho pra pessoal fazer isso? Geralmente esse tempo é no sábado à noite. Uhum. E a gente chama esse tempo livre de social, que vem de se socializar. Então o que acontece nesse tempo? A gente faz brincadeiras de roda, né? A criançada, às vezes tem nos acampamentos tem barraquinhas que vendem pastel, refrigerante, vão outras lojas que vendem itens de desbravador, né? Vendem copos, canecas, garrafas, coisas diferentes, mochilas. Então esse momento é um momento livre, que eles ficam ali num determinado perímetro fazendo isso. Só que a gente fica todo mundo junto, né? Então os desbravadores, alguns vão brincar na roda, outros vão comprar, Então, outros vão no comer. caso, não acontece assim, que nem tem 25 mil pessoas. Não acontece, tipo, eu sou um desbravador de São José. A gente tá, digamos assim, tem uma parte ali aqui perto do lago, vamos dizer lago, entre aspas, e a gente tá aqui perto da entrada. Eu quero ir lá pra mim ver o lago. Não. Eu vou ter que ficar dentro daquele perímetro estipulado pra minha área. Exatamente. Quando a gente foi nesse acampamento de Santa Helena, lá tinha um lago lá, que foi delimitado pelos bombeiros, inclusive tinha salva-vidas lá, aonde podia se brincar. Só que o momento que foi brincar era um momento único. Ou todo mundo ia brincar naquele momento, ou ninguém ia, porque não poderia ir em outro momento. Daí então é meio Né? que reservado cada momento Para uma atividade. pra alguns grupos ali. Não, foi todo mundo, né? Então era bem grande. Então quem quisesse brincar na água, Era um piscinão de ramo. mais ou menos, era todo mundo ali. Tá? Mas se você não foi naquele momento e quisesse depois, não podia. Não tinha. Não tinha como. A agenda tava travada para Tava aquele travada. dia. Nem mesmo nesse horário de socialização aí que você Não, falou. não. Esse horário aí, a gente fica num local onde tem as brincadeiras, tudo, mas todo mundo fica ali, né? Cada um faz uma atividade, mas a gente fica ali. Ninguém sai para andar. Porque se a pessoa sair para andar, existe segurança, que nem eu falei, que fica andando pela área de acampamento toda. Eu vou falar, o que você tá fazendo Vai aqui? chegar, vai chamar atenção. Não, e o pior, geralmente, a gente vai nos acampamentos, né? Que nem, outro ponto, né? A gente vai nos programas especiais, né? Como esse aqui é um especial, a gente vem com o nosso uniforme de gala, que é o nosso uniforme oficial. Esse aí? Esse aqui, né? Então esse aqui é o da diretoria, né? E o do desbravador, a camisa é caque, mas a calça é verde. Então esse é o nosso uniforme oficial, de gala. E a gente tem o nosso uniforme de campo, né? Que é esse aqui. Esse aí é o equivalente ao smoking. Esse aí é uma Isso. camiseta, digamos, parecida com uma camiseta de time de futebol. Exatamente, é o uniforme de atividades que a gente faz, É um né? tecido mais fácil de lavar. Isso, exatamente, para poder sujar e tal. Mais fresquinho também, né? Mais Porque fresco a também. farda também, né? Não, isso aqui a gente usa assim, mas a gente sai suando, né? Porque nos programações. Então, a criança, ela tá com a camiseta do clube. Se ela sai andar pro acampamento sem um conselheiro do lado Ele vai e saber. um segurança pega, ele automaticamente vai identificar ela, né? Como sendo do clube Fortaleza. E aí, quem vai perder ponto? O clube perde ponto. Então Então- vocês daí têm o interesse de cuidar para que não saia também, Exatamente. porque Se senão você perde pegar, pontuação. Você perde pontuação. Nossa, viu? Tem Entendi. bastante regra, Tem bastante regra. coisa. Não é assim. A gente até vai que nos acampamentos a gente não descansa. Ele é cronometrado cada atividade. É programado cada atividade. Então a É sequência um de atividades. cronograma bem Exatamente. E é apertada, né? E é É apertado. uma atividade para outra, rapidinho ali. Exatamente. O que eu vejo, assim, principalmente, né? Que nem falou da pirâmide calórica. Quanto mais maior a liderança, maior você servir. Ele falou 5 dias. O final de semana é 2 dias. Então quer dizer que 3 dias serão dias úteis que a pessoa vai ter que sacrificar do serviço pra estar lá. Então, pra aquela pessoa que nem você, vamos dizer assim, além de ter o dinheiro que você contribui pro clube, vai ter o dinheiro que você está deixando de ganhar por não estar trabalhando. Né? Isso, geralmente, É um sacrifício muito grande. eles tentam fazer, geralmente, em feriados, que são prolongados, sabe? Uhum. Então, por exemplo, agora em novembro, que é aquele feriado da Consciência Negra, dia 20, né? Dia que ele vai 20. emendar. Então, nesse final de semana, que vai ser 4 dias, a gente vai ter um acampamento regional, que vai ser em Siqueira Campos, que é chamado Campuni. O bom que dá até pra gente dar uma espiada, assim. Dá pra ir de a tentar pé, deixar né? aí Ele foi de bicicleta. Ele foi pra Curitiba, né? Facinho. Chegar só, ali, né? Quer assistir aqui, é só observar de longe. 50 km de bike. É facinho. Então, assim, Não pro Felipe de hoje. tem esses, né? Esses eventos que são geralmente nos feriados. Uhum. Pra também tentar ajudar, pra quê? Porque a gente sabe que tem essa questão de trabalho. Mas, Mas mesmo assim, é um sacrifício É um grande. Porque sacrifício. pensa bem, a pessoa pensar, pô, feriado de 4 dias, ainda mais em novembro, calor, o cara fala, podia um Chico não, folgar mas as se você coisas. vê o tanto de quantidade de gente que tem, que fala assim, ó, que às vezes o acampamento já aconteceu de começar numa quinta-noite e o feriado ser sexta. E aí sábado e domingo. E a pessoa trabalhar quinta-feira e chegar no acampamento na quinta, na madrugada de quinta para sexta.
para poder ficar sexta, sábado, domingo. Sai do serviço, já sai direto para o acampamento. Já aconteceu várias vezes, né, de amigos meus, né, de alguns lojas trabalhar e sair para o acampamento. Porque não conseguiu aquele dia no serviço, né? Comprometimento, né? Comprometimento, e vai Legal, participar. legal. Como eu falei, bate de novo na tecla do sacrifício que a pessoa faz ali pra acreditar no projeto Exatamente. e vai sacrificar com força mesmo. Ô, compadre, é por isso que é interessante, né? Ele tá tendo esse espaço aqui para divulgar o que é o clube, né? Porque Exatamente. eu mesmo não tinha noção, né, do trabalho que vocês Eu fazem, acredito que de como que funciona. a maior parte das pessoas que estão assistindo não tinha essa noção, né? Ah, tem bastante adventista assistindo, tem o pessoal mandando Vendo? alô ali. Você quer o dar uma pessoal lida ali, quer- compadre? Vamos deixar pro Mais Leandro, pro se final? ele quiser ver. Ah, o Leandro? Eu vou mandar um abraço pro pessoal do Clube Fortaleza que tá assistindo ali, né? Quero Vai com a mandar sua câmera aí. um abraço também aí, né, pra minha esposa, Fabrícia, pro Dudu e pra Olivia, que eles me pediram aqui no WhatsApp. Manda um abraço pra nós aqui, né? E agradecer o pessoal do Clube Fortaleza, né, da Igreja Adventista, por todo o apoio que tem dado pra gente aí nessa empreitada, né? E dizer que esse trabalho é um trabalho que traz retorno. É exigente, é difícil, mas quando a gente vê resultados, é muito bom. Ah, mas o gosto da recompensa é o esforço, é o suor que a gente teve. Exatamente. Nada que é bom é feito rápido. Exatamente. E é de E graça. tudo que vem fácil, né? Não tem graça. Sabe né? o que é, sabe uma coisa que dá muito prazer, assim, que é um trabalho que a gente conseguia? O likezão da pessoa, ó, verdade, ó, o Vamos likezão. contar aí, né, pessoal, deixar um like, né, se inscrever no canal. Ajuda aí, né, a gente tem... a gente compartilhar também, né? Mande pro teu amigo lá, né? Mande para aquele sobrinho às vezes, né? Ou amigo de entre 10 e 15 anos aí e já faz uma propaganda pro clube, né, para participar com a Opa, gente. para ter mais gente no clube também. Exatamente, Sim. né? Então, a gente busca isso, né? Então, desafios, né? É legal que nos acampamentos a gente faz caminhada noturna, né? Acampamentos de diretoria, eles são um pouquinho mais hardcore. A gente já faz caminhada de madrugada, né? Já passa por banhado, cozinha o alimento, né? Que nem esse acampamento que eu falei que a gente participou em Castro. A gente fez várias comidas ali que a gente chama de comida mateira, que a gente faz na fogueira, né? Então, a gente fez arroz na abóbora. Como é né? que é? Comida mateira? Mateira. Do Ah, mato? Isso. Ah, entendeu? entendi. A gente Ah, eu fez tenho um arroz primo na meu que é desse abóbora. estilo. Isso, a gente fez um acampamento ano passado, se eu não me engano, ali no rancho do Capé, do Ivan Rosa, né? E lá o pessoal das unidades fizeram ovo no espeto, né? Fizeram ovo na laranja. Então, como é que você faz? Você pega a laranja, você corta aí a tampa dela, arranca o miolo, né, da laranja, quebra o ovo lá, tampa, coloca o papel alumínio, ou só a laranja assim, e coloca na beirada da brasa. Ali coloca sal, né? Vai tipo fritar ali Vai dentro. Cozinhar o ovo ali, vai Parece que ficar. vai pegar um pouco da água da laranja. Mas, pega e, também. mas e o ovo no espeto, como é que é? Ovo no espeto, você tem que fazer. Você vai pegar o ovo assim nas extremidades dele, você vai fazendo um furinho até, né, o diâmetro do espeto e você vai colocar. Né? Você dá uma quebradinha na casca aqui e aqui e você coloca o espeto. Né? Nossa! Só que é difícil, né? É muito Quebra-se muito ovo, né? Então você tem que estar ali meio com a bacia do lado, você não perder o ovo, você fazer frito depois. Mas o pessoal fez, a unidade dos meninos, né? Muralha fez ovo no espeto, né? As meninas fizeram abacaxi, fizeram arroz no bambu. Pegaram um bambuzão grandão assim, arrancaram a parte dele assim, né? Limparam ali, colocaram o arroz temperado, água, tamparam, colocaram assim, cozinhou o arroz ali no bambu. E essa parte, tipo assim, de arrancar, que você falou bambu, vocês usam que materiais lá para poder fazer esse serviço tudo da natureza? Vocês levam algumas ferramentas específicas? A gente geralmente leva, né, algumas coisas, né, e a gente orienta eles, né. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, esse arroz do bambu, a gente já leva isso, né, os materiais que a gente vai usar. Agora, a lenha, né, como eu falei, as classes é orientação. Então, a gente ensina eles aonde você vai encontrar a lenha na natureza. Para você encontrar a lenha na natureza, você não olha para baixo, você olha para cima. Aí você vê uma árvore seca que está com o galho quebrado, aquilo ali é uma lenha, está seca, quebrou ali, entendeu? Porque se você pegar do chão, geralmente está úmido, né? Então não vai ficar só fumaça. Pode estar poroso também. Exatamente. Pode Então, ser difícil de cortar também, de exatamente. tirar. Então assim, você vai olhando da altura do teu olho para cima. Por quê? É galho quebrado, que está seco ali, de uma árvore que já está seca, quebrou, caiu, ficou pendurado. Aquilo ali é tudo lenha boa, né? Que está seca. Então a gente ensina eles o quê? Se vai retirar da natureza, é o quê? É pegar coisas que já estão, né, em degradação e não desmatar. Né? A gente tem um lema que quando a gente vai acampar, a gente não deixa nada além de pegadas e não tira nada do lugar além de fotos. Né? Então esse é um lema que a gente carrega nos acampamentos. Se a gente faz uma fogueira,
A gente aprende que a gente tem que limpar o local da fogueira, né? Certinho, para não ter risco de alarmar o fogo e virar um incêndio. Então a gente limpa ali, faz a fogueira. Depois que terminou a fogueira, a gente tampa a fogueira, né? Tampa ali certinho para quê? Para não ter perigo de espalhar o fogo, né? Então a gente trabalha nesse intuito, né? De não desmatar, pegar aquilo que dá para aproveitar, que já está perdido, como um galho seco que está pendurado, e a gente trabalha com esse tema, não deixar nada além de pegadas, ou seja, lixo, e não tirar nada do lugar, não estragar, além de fotos, né? A gente trabalha com essa... Legal. esse E lema, você, e você como líder, assim, Leandro, você já enfrentou alguma situação que aconteceu de dois adolescentes brigar e não tá muito bem o clima ali? Como é que você fez essa gestão de pessoas ali no momento? Já acontece, as crianças acontece demais, né? Só que assim, graças a Deus, não foi nada que perdurou, né? Às vezes não concordaram ali, aconteceu, brigou, a gente conversa, né? Então Orienta. assim, orienta. Então a gente tem, né, as meninas ali, né, conselheiras, diretora associada, né? E tem a parte dos meninos, que daí no caso é os conselheiros e eu como diretor, né? No caso ali, a gente conversa, né? Conversa, orienta, né? Pergunta o que aconteceu para a gente tentar resolver, né? Então, e qual que é a melhor solução? É esquecer aquilo e voltar ao normal, porque ninguém quer largar o clube, né? Então, isso acontece no meio de qualquer pessoa, qualquer grupo que tem pensamentos diferentes, que pessoas diferentes, acontece às vezes alguém não concordar com o outro, né? É normal do ser humano. Normal, isso. mas a gente tenta trabalhar o quê? De conversar para resolver, né? E da pessoa continuar, porque aquilo é passageiro, né? Vai acontecer mesmo, mas se você saber lidar com aquilo, vai passar e você vai continuar a tua vida. Né? Leandro, Pô, vou fazer uma legal. pergunta pra você assim, né? Agora que você falou dessa situação, então provavelmente tudo isso daí, esse pensamento que você tem de conciliar, você recebe suporte da igreja, né? Eles recomendam livros e tudo mais. Mas, tipo, você busca também alguns livros fora, assim, da parte da religião. Vamos dar um exemplo que nem um livro assim, Armas da Persuasão. Você lê, assim, esses conteúdos para te ajudar? Sim, eu leio alguns livros de liderança, né? O Monge e o Executivo, livros sobre adolescentes, né? Para quê? Para ensinar a gente a trabalhar com os adolescentes, né? Porque mesmo, né, a gente estando numa era digital, eles estão à frente nossa, né? Porque nas coisas que eles mexem, eles estão à frente da gente, né? A gente não acompanha ali. Então, existe cada geração existe um jeito de você trabalhar, né? Sim. Então, o método que a gente trabalhava antigamente já não vai dar muito certo agora. Tem que ser atividades mais interativas, mais que faz eles trabalhar mais, né? Então a gente sempre busca, né, assistir, participar de cursos, de treinamentos, né? A associação ela disponibiliza vários treinamentos para a gente, né, para poder se aperfeiçoar, né? E pegar, né, o que está mais, como que a gente pode trabalhar melhor, né? E eles vão dando vários insights para a gente. Bem Interessante, Você vê interessante. que tem todo o suporte necessário com estudos em várias áreas. É bem interdisciplinar, né? E é legal que o Leandro mesmo, ele tem dois, né? Então, eles vão ser adolescentes em algum momento. Você Isso, está né? se preparando a vida inteira para a hora que chegar. A Olivia agora já está no Aventureiros, né? Ela tem 6 anos, vai fazer 7 agora. Ela já está no Aventureiros, né? Então já está treinando ali. Depois ela vai ser minha desbravadora, né? Espero que não dê problema, né? Mas, né? Foi eleito diretor ali, né? Isso. Como é que funciona esse processo? Que Fiquei bem acontece? curioso, assim. Ele dura quanto tempo a sua eleição? Anual. Anual? O que acontece? A Igreja Adventista, ela tem uma comissão, que é chamada comissão que são os líderes de cada departamento. Então nós temos líderes de mordomia, de tesouraria, ancião, né, diaconisa. Tem vários ministérios dentro da igreja. E cada um desses ministérios tem um líder. Então, esses ministérios, eles abrangem de várias faixas etárias. Então a gente trabalha com o quê? De fazer com que na comissão da igreja tenha pessoas de várias faixas etárias. Para quê? Para a gente saber como trabalhar com cada tipo de faixa. Então tem desde o irmão mais velho como o mais novo, né? Mais uma vez aqui dando exemplo, o Rauan, ele é nosso diretor de comunicação na igreja. Ele que faz os anúncios, que relembra das programação, né? Então quando você tem uma programação especial, ele que anuncia. Então ele é um jovem. Então ele está no meio da comissão. Então o que acontece? Aí esses líderes, né? Todo final de ano, dentro da nave da igreja, a igreja mesmo, todos os membros que fazem parte ali, eles escolhem uma comissão de nomeação, né? Essa comissão de nomeação são membros escolhidos pela própria igreja que vão se reunir em determinado dia e hora, e esse grupo de pessoas que a própria igreja escolheu,
eles vão eleger os líderes de cada departamento para o próximo ano, né? Então ali a gente, né, faz os apontamentos, né, o que cada departamento faz, e a gente vai passando o nome de todos e a gente vai fazendo o quê? Uma votação, né? Para esse departamento, essa pessoa é mais indicada. Então todo mundo concorda, né? A gente faz a votação, todo mundo concorda. Uhum. Quem tem uma outra sugestão? Às vezes algum outro irmão da comissão lá dá uma outra sugestão. E aí quando tem 1, 2 ou mais nomes, a gente faz uma votação, né? E aí aquele que foi mais votado, ele vai ser o líder daquele departamento. A pessoa pode ser reeleita, assim, Pode. Quantas vezes for? Pode ser reeleito, Ou tem limite? não tem limite, Não tem né? limite. Então assim, Então, se a pessoa fez um bom serviço e o povo gostou, você continua ali. exatamente. Então, assim, a pessoa tá desenvolvendo bem o departamento, né? Uhum. As atividades. Na hora que chegar ao final do ano, vai ter uma nova eleição. Então, essa pessoa pode ser reeleita, né? E no A caso, não ser que a pessoa não queira. Então, se a pessoa não quiser, a igreja respeita e não obriga ninguém a exercer um cargo que não queira. mas daí, por exemplo, você, no caso, você se recandidatou todas essas vezes, então? A gente nem se coloca o nome tipo assim, uma eleição. Os irmãos que eles indicam, né? Então, o clube aqui, ele foi criado, Fortaleza, em 1995. né? O ano que eu nasci. Um dos diretores aqui foi o Alessandro Ciola. Aham, Vocês conhecem ele? conheço. Então, aham. o Alessandro foi o primeiro diretor aqui, né? Então, o clube funcionou por volta de 2000, ali 2001, e parou. E aí a gente retomou em 2006, né? Em 2006, a gente decidiu retomar o clube, né? Eu tinha 16 anos nessa época, então, na eleição que teve, eu fui escolhido como diretor. Naquele tempo, em 2006, ainda podia ter um diretor menos de 18 anos. Hoje já não pode mais, né? Só que, naquele tempo, quando eu fui eleito diretor, a gente tinha, na verdade, 2 diretores, que era eu e o Luciano Dias. Eu ficava com a parte prática, né? Ou seja, instrução, nó, ordem, a gente trabalha com ordem unida também, acampamento, essas coisas. E o Luciano, por ser de mais experiência, ele cuidava da parte administrativa, né? Então, recursos para acampamento, tudo que a gente tinha, ele que organizava. Então o clube tem a tesouraria, tem todo tem o esquema. conta, tem tudo. A gente funciona junto com a tesouraria da igreja. Então, assim, tudo que a gente gasta, a gente precisa ter documento fiscal para comprovar, né? Por quê? Porque a igreja, ela passa por uma auditoria da associação, né? Para comprovar a despesa que foi tomada ali, né? Então, tem tudo isso. Então, naquele tempo, eu não podia assumir cuidar dessa parte. E o Luciano me ajudou muitos anos nessa parte, né? E a gente dirigiu o clube por muito tempo aí junto, né? Aí depois que eu fiquei de maior, daí no caso eu assumi a direção sozinho. Mas já teve anos, em 2016 eu fui escolhido, né? Eu fui eleito pela região nossa para ser um distrital, né? Que eu falei, tem um distrito de Venceslau, né? No caso ali. Então eu fui eleito para ser um distrital. Então eu ajudava o quê? O distrito. Então eu ia em cada clube de cidade ajudar, dar uma instrução, orientação, o que eles precisavam, sabe? E quem foi eleito nesse ano 2016 foi o Gabriel, filho do Luciano, Gabriel Juque, né? Ele ficou no clube esse ano, de 2016. Inclusive, eles foram para o acampamento em Telêmaco Borba. O Gabriel foi diretor, ele que organizou tudo ali, tudo, né? E daí, em 2017, ele não continuou porque ele saiu. Ele foi estudar. O Gabriel já era estagiário nessa época, já. Mas ali ele virou diretor, já passou Mas para era diretor estagiário. passou para sênior. Passou, né? Assumiu ali, né? Conseguiu, junto com a equipe da diretoria naquela época ali, que tava a Bruna, minha irmã, a Fabrícia, minha esposa, né? A irmã dele, a Elisa, a Mari, né? Sempre tava no clube, a Noemi, a Cláudia ali, o Patrick, né? Do Sarney. Eles conseguiram, né? Trabalhar com o pessoal e levar o pessoal pro Campo Uni, que foi lá em Telêmaco Borba. Então já teve outros diretores no clube, né? E aí, no caso, depois teve um ano onde foi a Angélica, né? Da Regina Hertal, depois foi o Patrick, né? Em 2018, até mais ou menos 2022, mais ou menos, eu me afastei do clube ali, né? Motivo de doença da minha mãe, depois nasceu a Olivia pequenininha, eu quis dar atenção para ela, né? Tinha passado por um momento turbulento ali. E aí depois a gente voltou com o clube, né? Retornamos às atividades aí. Então o clube tem uma história, né? Dentro da cidade que já fez já fez desfiles, né? Já fez vários desfiles com a fanfarra. Tá indo para 30 já. Já fez vários desfiles, né? A gente fez um desfile em 2007
que veio o pessoal de Jaguaraíva, de Araputi. Acho que eu lembro, foi na de época que tinha a Venceslau. fanfarra do Flávio. Isso, também. tinha do Flávio também, Eu né? fazia parte da fanfarra do Flávio, desse era a Isso. fanfarra do Seis. Fizemos a nossa fanfarra, daí veio um caminhão enfeitado com barraca. Eu tudo, lembro. Foi bem grandão, desse, sabe? eu lembro desse Foi desfile. bem legal esse desfile, sabe? 2007? 2007, se não me engano. Eu devo ter visto, mas não tô lembrando Então, muito, não. aí nós fizemos outros. Foi um dos 7 de outros setembro desfiles. mais. Como diz a palavra? O maior desfile, eu acho Acho que a teve. atração, Foi, né? maior Maior, atração. maior programação que teve, acho que foi esse. Foi no Pô, ano de que legal. 2007. Eu lembro, aquele porque eu fez. fiz parte da fanfarra do Flávio lá, que era municipal. Que tinha Isso, é a aquele fanfarra traje de gala. municipal. Eu lembro que o Luciano foi até lá dar dica pra gente né, ensinar a Marchar, né? marchar, Exatamente. entre outras coisas. Porque uma das atividades do clube é a Ordem Unida, né? Então a gente O que, segue. que é a Ordem A Unida? Ordem Unida é o que o exército faz, né? Cobrir, descansar, firmes, né? Esquerda volver, direita volver, meia volta volver, né? Descansar, aí marchar, no caso, né? A gente marchar ali, porque a Ordem Unida ela trabalha o quê? Atenção e coordenação da criança, né? Então pode ver que o cívico-militar tem Ordem Unida, né? Uhum. As crianças marcham, aprendem ali tudo. Um Porque braço de distância. a Ordem cobrir, no caso, a Ordem Unida é um ótimo instrumento para você colocar disciplina e trabalhar a atenção. Por quê? Porque a criança ela tem que estar prestando atenção na voz do quem está dando o comando. Ela não pode ficar olhando para um lado, olhando para o outro. Ela tem que olhar firme ali e prestar atenção na voz. Porque o comandante ele dá um comando. Então vamos supor, ele deu o comando direita volver. Então aquela pessoa, aquela criança, aquele desbravador, ele sabe que ele tem que virar para a direita. Mesmo que ele veja todo mundo virando para a esquerda, o que ele ouviu foi o quê? Direita. Então ele tem que virar para a direita. Então isso aprende a focar, né? A atenção. Rapaz, isso daí seria bom pra mim, que eu acho que eu demorei pra aprender o que era direita e esquerda, hein? A Porque Ordem eu tinha uns Unida é 12 legal. anos já quando eu comecei a assimilar. Não, pra cá é direita, pra cá é esquerda. Então, Ainda bem que eles estão falando direita e esquerda. Imagina se fosse bombordo e eastboard. Nossa, não, de pior ainda. navegação, né? É. Então a gente tem, Seria a gente tem umas matador. brincadeiras assim, que a gente trabalha alguns itens assim, né? Bombordo, eastboard, né? Então Pro e polpa. a gente aprende também, né, a construir algumas coisas, por exemplo, maca, fazer uma maca com bambu e um lençol, né, para você carregar uma pessoa. A gente faz atividades assim. E então assim, o clube também tem, né, falando nessa questão, a gente trabalha aqui, deixa eu mostrar para vocês, algo que é importante também, a gente salientar. Você ia que mostrar pra nós. Isso. Esse é o que é mesmo? Isso aqui é a nossa faixa de especialidades. É a das skins, né? Isso. Então assim, lembra que eu falei dos trunfos? Aham. Então todo trunfo que eu participei, eu posso colocar ele aqui na parte de trás. Só os que eu participei. E todas as especialidades que eu realizei, eu posso colocar na minha faixa. Então assim, cada especialidade, ele trabalha um assunto específico, né? Então, por exemplo, aqui, essa aqui, que tem um sapo, né? É a especialidade de anfíbios. Então, o que a gente faz? A gente estuda tudo ali do anfíbio, né? O corpo dele, habitat, o que ele se alimenta, né? As espécies que tem, a gente estuda tudo, né? E aí o que acontece? Depois a gente faz uma provinha, né? O desbravador faz uma provinha, se ele acertar 70% ou mais, ele recebe isso que a gente chama de insígnia de especialidade. Uhum. E aí, numa cerimônia especial, que é uma cerimônia de investidura, ele ganha essa especialidade para ele colocar na faixa dele. Entendi. Né? Então, meio que por categorias também, que eu tô vendo que tem computação. Isso, então, coisas. essas vermelhas aqui, geralmente, todas as especialidades que tem o fundo vermelho, elas são de atividades profissionais. Então, essas aqui de computação, eu conquistei ela através do meu curso de sistemas de informação. Desenvolvimento de site, de blogs, manutenção de computadores, sites, essas coisas, entendeu? Uhum. Então, eu consegui elas aqui. Aí nós temos a parte aqui, ó, de, né, essas verdes aqui, ó, a gente tem uns homenzinhos que é a Ordem Unida. Então, a gente tem a especialidade de Ordem Unida, né? Tem umas, parece que é barraquinha aí. Isso, a gente monta tem barraca. a barraca, acampamento, né? As barracas que são cores diferentes. Acampamento 1, acampamento 2 e acampamento 3. Aí a gente tem aqui uma que tem uma fogueira, né? Cadê? Aqui, essa aqui. Essa aqui, ó. Tem uma fogueira. Isso aqui é cozinha. Tá parecendo legal aí, Tem não? duas. Tá aparecendo? Cozinha e fogueira ao ar livre. Então, nessa especialidade aqui, a gente aprende os tipos de fogueira, né? E a gente aprende a cozinhar. E daí, qual que é o prático? A gente tem que fazer 3 tipos de alimento na fogueira para você ganhar a especialidade, além da provinha. Tem que fazer um alimento frito, um alimento cozido e um refogado.
Mas e tudo isso daí tem que ir em algum lugar para fazer a prova, Isso, a gente né? vai em algum lugar. Então, às vezes, a gente Vai num sítio, às geralmente é vezes. no sítio de alguém, né? Ali para ceder a pessoa cede. É um espaço assim, não precisa ser um espaço muito grande para essas atividades, porque daí é um momento que a gente vai se reunir ali e vai A fazer. pessoa Mas faz individualmente ou faz em equipe? Isso que eu ia perguntar. O estudo em si, ele é em equipe, todo mundo, né? Então, vai apresentar os conceitos, vai dar palestra, e os slides, tudo é todo mundo junto. Agora, a prova é individual. Aham. Quando é requisito prático, aí é por unidade que Então, faz. que nem o cozinhar ali, vai fritar Isso, em aí grupo. é a unidade que faz, né? Então, os conselheiros, eles vão orientar ali, acender a fogueira, que são os maiores, e os desbravadores ficam o quê? Eles ficam olhando como que faz. Então, tipo assim, o desbravador, ele não acende a fogueira, que é perigoso, né? É menor. Então, o conselheiro, ele faz o processo, mas ele vai explicando pro desbravador como que faz. Para aí, quando chegar na hora dele, ele vai fazer. Eu não sei se a Mari tá assistindo, mas eu acho bom ela fazer esse de cozinhar aí. Por causa da nossa história de quando a gente foi fazer estrogonofe na casa dela. Aí, então, cobrar da Mari, então. Cobra Ó, dela. uma legal que a gente fez, então assim, o clube, ele proporciona algo assim que é único. Né? Nesse acampamento que a gente foi, nesse Campuri, que foi em Santa Helena, que eu mostrei ali, né, em 2015, Aham. junto desse acampamento, a gente conseguiu comprar um passeio que foi para as Cataratas do Iguaçu. Então a gente estava em Santa Helena, a gente comprou, o pessoal da organização conseguiu um valor mais em conta, e a gente comprou os ingressos para todo mundo. A gente foi em 26 pessoas aqui, se não me engano. E todos os 26 foram para as Cataratas do Iguaçu. Então, muitos dos desbravadores, a única vez que foi nas Cataratas foi com o Clube de Desbravador. Eu acho que a sua irmã comentou no chat aí. Isso, Falou entendeu? que foi bem legal. Se quiser dar uma lida nos chats aí pra ver o que o pessoal tem Deixa eu a ver que o pessoal compartilhar. tá... Eu acho que tem bastante história aí. Tem, ó. Algumas perguntas, talvez. Ó, o professor Sérgio tá aqui, né? Aí temos Fala, que... Berranteiro, um abraço, Ó, um beijo. a Mari falou que temos que voltar com a fanfarra, é verdade, a gente quer voltar com a nossa fanfarra, né? Pergunta do estrogonofe pra Mari. Estrogonofe da Mari, a Mari vai explicar para nós Vai. essa questão do estrogonofe Se aí, quiser, eu né? contar a história aqui da Mari. Então, assim, são várias atividades, né? Boa noite, amigos. Dali Diri, isso aqui é a fala da Mari, né? A Noemi, a Angélica tá aqui também. Verdade, temos que voltar com a fanfarra. É isso aí, né? Nosso instrutor da fanfarra é o Luciano, né? Então, Luciano Dias, já fica o convite aqui, né? Oficial, pra gente retomar nossa fanfarra, né? Mas momentos únicos. Essa especialidade aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Do canoagem? Isso. Essa aqui é a especialidade de raft. A gente foi acampar em 2016 em Tibagi, né? Fomos acampar em Tibagi. Esse acampamento foi um acampamento de líder, né? E nesse acampamento, uma das provas foi descer o rio Tibagi de raft. Então desceu eu, a Bruna, a Elisa, o Gabriel, a Fabrícia, a Angélica, se não me engano, acho que foi nós 6 daqui. A gente entramos dentro do bote lá e descemos as correntezas do rio Tibagi, né? Com um instrutor na frente ali de bote. Foi muito legal, cara. Foi assim, uma experiência show. A gente nem sabia que a gente vai fazer rafting de novo, né? Mas, tipo assim, o clube proporcionou isso pra gente. Foi muito legal. Alguns tiveram medo, deu bastante medo, pensando que ia cair nas correntezas, né? Porque as correntezas ali é forte. Mas, assim... Mas até com proteção, Tava com colete, colete, tudo, e o instrutor tava ali, tipo assim, o instrutor, ele sabe, né? Então, quando o bote tava indo para um lado, ele fazia o contrapeso pro outro, para não deixar tombar. Então, assim, foi seguro, foi muito legal. Então, a gente se divertiu bem bastante. interessante, porque todos esses esportes que você tá falando, eles são muito caros, principalmente no nosso país onde a gente vive, né? E para uma pessoa, às vezes, pagar individualmente, acaba sendo caro e é difícil sem encontrar. Não, às vezes dá um exemplo assim, a pessoa até quer, eu chego assim, ô Felipe, vamos fazer? Ele, quero, mas fica desanimado. Daí, como tá no grupo ali, no clube, né? Não, a gente vai fazer, o pessoal se anima e aqueles vezes que quer dar uma lá pra trás, fica com vergonha e vai e faz. Vai. Porque A gente fala assim. Por pura pressão social. Não, a gente fala assim, segue o fluxo, né? A gente tem e esse você dizer, não vai se arrepender depois. como assim? Eu não sei o que eu vou fazer tal. Vai no meio da turma e vai fazer lá que vai ser legal, né? E assim, você volta, não tem como você falar que não foi legal. Foi muito legal, né? E como eu tava falando assim, né? Como você tá num ambiente onde ele incentiva esse espírito de fazer as coisas, até aquilo que você nunca imaginou que você ia fazer, você acaba fazendo. Tipo, rafting, né? Que você falou, né? Uhum. Rafting. Daí tem, entre outras coisas que provavelmente vão vir a fazer. É bem interessante isso, você não acha, Malaquias? Porque dá um exemplo, vou falar do Felipe. Uma vez, eu sempre queria ir para Ribeirão Claro, no Morro do Gavião, né? Daí o Felipe tinha um curso lá, ele falou pra mim, eu vou lá, vamos. Eu topei, a gente foi. Exatamente. A gente Daí- foi de moto.
Voltou com chuva, rapaz do céu. Não, mas o melhor foi a hora que tem lembra do Mirante, o caminhão subindo? A gente saiu uma disparada que saímos com 20 metros de distância. Rapaz, o caminhão tava subindo. É que pra chegar em Ribeirão Claro, você deve saber, né? Muito morro, né? Aham. Aí, tipo, o caminhão indo a 2 por hora, assim, a gente de moto atrás e teve que esperar porque não sabia se tava vindo alguém. Nossa. A hora que a gente conseguiu passar, sumiu na Daí o frente. que aconteceu? A gente sumiu, a gente chegou lá, tinha um Mirante lá antes de chegar, né? Parou pra tirar foto A e o gente parou pra caminhão, tirar o caminhão foto. chegou. Aí eu olhei lá pra baixo, sim. Eu falei, o Felipe queria pegar água numa fonte lá que tinha, água ali de mina, né? Eu falei assim, ó, Felipe, eu acho que não vai dar tempo, não. Cara, a gente tinha deixado tipo as roupas, porque a gente coloca tipo, uma jaqueta pra não pegar. Aham. A gente montou assim, eu tava pilotando, eu tipo, sou o Felipe aqui abotoando, a gente saiu, o caminhão tava tipo 20 metros de distância da saída, a gente saiu fincado, e a gente começou a deitar com a moto por causa de ser pedra, começar a sair. Sei que foi muito engraçado nesse Não, dia. porque se o caminhão passasse, né? E- Adeus, né? Tinha que E ir uma real- hora atrás e do caminhão. realmente era Deus, porque depois daquela era tipo Só 20 curva. metros, uma curva, 20 metros outra Só curva. curva. Bem curva. Se a gente não acelerasse ali, não conseguia passar. Mas Bom, é. uma sede até chegar O lá. que você tava comentando também, no caso, é que você queria conhecer. Aham, queria lugar. o E Morro daí do Gavião. Teve um louco que foi. Daí É, lá no. e lá é aventura também, né? É, Tem aventura, bastante a gente coisa. Foi lá, né? A gente- Eu subi, né? Aquele Morro do Gavião, né? Placas não mandam em mim, né, Felipe? Graças ao convite, né, do Wagner com a Regina, vamos lá no Morro do Gavião. Eu fui, a Olivia era pequenininha, que tinha 7 meses, não me engano, e eu subi aquele morro com ela no braço. Então, essa é a lembrança que eu tenho do Morro do Gavião. Rapaz, Subi com ela, foi meu um sacrifício. o braço ficou mole, assim, ó, né? Aí chegou lá em cima, tirou uma foto assim, tá todo mundo Não, com a tava foto tudo na bem, frente, né? E só o ele braço lá. mole, né? Mas, então, quando eu falo Morro do Gavião, a primeira lembrança que vem na minha cabeça é eu com a Olivia E a subindo. Pedra Mas- do Índio, foi subindo. também? Mas foi marcante, também. então. Foi marcante, foi A marcante. gente, no dia que a gente foi na Pedra do Índio, tinha aquela tirolesa lá, acho que De 1 é 1 quilômetro. quilômetro a Um 200 quilômetro. metros de altura, né? A gente não podia ir por causa que o teto tá abaixo, porque tinha chovido, tava muita neblina. Mas fiquei com uma vontade de ter descido lá. Legal. Isso é legal. Quando a gente vai no acampamento, nos campos que a gente tem, o pessoal leva a tirolesa. E daí, tipo assim, essas atividades são de graça pra criançada. Aí tem tirolesa, tem paredão de escalada. Nesse último que a gente foi em Curitiba, no ano passado, tinha acho que 3 paredão de escalada lá. Então a criançada fica na fila, tinha cama elástica para pular, uns brinquedos infláveis lá. Então, assim, além das atividades, né, do clube mesmo, tem outras atividades para a criançada brincar lá também, que não tem custo daí. Eles não brincar lá, tem que pegar fila, né? Mas Porque é também bastante na pessoa. hora agendada, né? Mas também no momento certo aí. Não pode sair da brincadeira, da atividade que vai valer ponto para ir lá brincar. Né? Não pode. Primeiro que daí o que faz? O pessoal é bem esperto, o pessoal murcha os brinquedos, fecha, não deixa ninguém lá. Você não pode ir mesmo, né? Então só na hora certa mesmo, né? Interessante. Bem legal. Você falou que tem uma outra coisa pra mostrar? Tem, eu vou mostrar aqui esse colete aqui, né? Então Cadê aqui o que eu falei, o colete é o nosso colete de coleção, né? Então a gente pode colocar nele aqui o quê? Os trunfos, as Mas é um medalhas, colete de motoqueiro. isso que a gente participou e que a gente não participou, né? Então, eu quero destacar aqui para vocês, deixa eu só achar aqui, Tem uma fivela aí no meio. isso, esse aqui, ó. Você pode ler o que está escrito aqui nesse aqui? Nota 10? Desbravador, nota 10. Isso, Desbravador nota Paraná 10. Total 2007. 2007. Então, esse aqui foi feito no Paraná Total, lá em Ponta Grossa, um acampamento, né? De desbravador. Só que nesse ano, esse acampamento foi feito assim: todo desbravador que não tirar nenhuma nota vermelha, ele ia ser presenteado com um trunfo desse. Incentivando o estudo na escola. Desbravador nota 10. Mas é a nota da escola. Na conta da escola. Tinha Então, que levar o acontece. boletim daí. Isso. Pegava os 3 boletins ali, que era o período antes do acampamento, a gente fazia a soma ali, né? Esse aqui não tirou nota vermelha, não tirou, e fazia a lista para ganhar esse trunfo lá nesse acampamento, né? Incentivando a não ter nota vermelha. E teve algo especial que aquele desbravador que tirasse, que todas as médias em todas as matérias fosse acima de 8,5, ele ganharia uma comenda, né? Então, do nosso clube, a Elisa, do Luciano Dias, ela foi condecorada com essa comenda de desbravador nota 10 porque tirou nota acima de 8,5. E a gente... Essa comenda é igual ao trunfo? Como é que é? Não, já é de metal daí no caso. Ah, né? entendi. Ela já Tem ali no colete. Isso, de já metal é atrás. já é uma metal, tem uma... É como se fosse uma medalha do exército, entendeu? Você colocar ali legal. no uniforme, é bem legal, é bem diferente assim. Então, ela foi condecorada. E a gente teve outros desbravadores também, né? Que foram condecorados com o trunfo, né? Que não tiraram os nota vermelha Entendo. durante o ano. Então, assim, é um incentivo na escola também. Ô, né? Leandro, uma dúvida que fica aqui, depois de todo esse conteúdo sobre quando, como e por que surgiu esse daí?
Tipo, foi no Brasil que surgiu o grupo? Foi nos Estados Não, Unidos? nos Estados Unidos o clube é desde 1950, né? Ele vem. Lá nos Estados Unidos começou com missionários voluntários, né? Era o grupo ali, né? E depois eles foram desenvolvendo ali as atividades, foram remodelando, né? Teve o pastor Henry Berg que criou, né, o nosso hino, né? A bandeira. Depois, né? Foi colocando, acrescentando as classes. Depois veio para o Brasil, né? E aí foi o quê? Foi se dissipando. Hoje nós somos mais de 1,5 milhão de desbravadores no mundo, né? Então nós estamos aí em mais de 160 países espalhados no mundo inteiro, né? Os desbravadores. Aventureiro é mais. Aventureiro, se não me engano, passa de quase 2 milhões no mundo inteiro. Os aventureiros passaram os desbravadores. Eles são maior quantidade, né? Os aventureiros no mundo todo. Então, assim, é algo mundial, né? Não é algo só aqui. Por que a gente luta para levar as crianças num campuri? Porque às vezes ela está aqui no clube aqui, ela acha que é só 20, 30 pessoas, né? Mas quando ela vai no campuri e ela vê 25 mil desbravadores, ou seja, a gente chama de uma nação de lenço, se você vê como a criança volta de um campuri, totalmente, ela volta outra pessoa. Ela volta como se fosse aquele bonequinho da Duracell depois que você toca a bateria. Volta revigorada, né? 220. A gente vai o quê? No campuri, a gente acorda cedo, a gente rala o dia inteiro, né? A gente cansa demais e a gente dorme pouco, porque a gente vai dormir lá por torno das 11 horas e acorda em torno das 6 horas da manhã, né? Volta cansadão. Mas quando a gente volta, a gente quer ir de novo. É algo assim que entra na gente assim que a gente quer ir de novo. É algo sacrificante, mas muito gratificante. Muito gratificante. Mas né? é o senso de pertencimento também, né? A criança tá lá, vê aquele monte de gente, fala, nossa, todo mundo igual a mim e tal. E faz amizade com várias pessoas de vários Conhece lugares, outras culturas. É algo muito interessante, uma coisa que eu gostaria de ter participado quando mais novo. Eu acho que é uma coisa que Hoje eu tô ajuda a mais desenvolver, velho, tô né? preguiçoso. Então, o clube, a única coisa que ele tem é limite de idade, né? Isso é a única restrição que tem, né? Então, que é de quê? É para criança de 10 a 15 anos. Né? Passou dos 15, daí só pode ser o diretor, aí liderança. É a diretoria, liderança daí no caso, Uhum. né? Que pertence à igreja. Então, de 10 a 15 anos, qualquer criança, independente da religião, raça, cor, é bem-vinda no clube, né? Então, legal. é até um apelo, né, para os pais, né? Às vezes tem algum Ressalva. bloqueio, alguma ressalva. Ah, porque uma igreja adventista ali, né? Não é da mesma religião que eu. A gente fica aqui, né? Nosso convite do pai ir assistir a reunião também, né? Do pai ir assistir para ver como é que é. Porque às vezes o pai manda o filho, acho que a gente vai doutrinar o filho, na verdade, né? E assim, as atividades são muito variadas e o que a gente nem fala é doutrina. Porque não dá nem tempo. A gente prega o quê? O amor a Deus e ao próximo. Isso é interessante, é que nem dar um exemplo. Casas de apoio, santas casas, são um perfeito exemplo. A gente fala, são de um determinado... Agora Santa Casa são do governo, né? A gente tem muitas casas de apoio, que nem Jacarezinho ali, que é uma das freiras, aceita todo mundo. A gente tem casa de apoio de igreja evangélica, que aceita todo mundo. O foco, eu acredito, né, como você mesmo falou, que é do cristão, não vamos dizer de denominação, é amor ao próximo, indiferente à religião. Então, se você está fazendo isso, você vai estar ajudando. Exatamente. E eu creio que, né, que também é da atitude do cristão, é a união, né? E eu vou usar um termo que o Iago Martins uma vez disse, né? É objetivo em comum. Eu acredito que o objetivo em comum de todo cristão é fazer o melhor para sua sociedade, para um mundo melhor. Exatamente. Então, esse que é o intuito, né? Então, a gente deixa aqui, né, o convite para os pais, né? Os pais irem lá, né, assistir a reunião, ver como é que é, porque às vezes fala assim, nossa, não é nada que eu pensei. Exatamente. Né? E às vezes o quê? Você está impedindo o teu filho de viver uma aventura que vai ser única, né? Algo que vai ser, assim, inesquecível, né? E eu quero até pedir a abertura aqui, né, para citar um exemplo, né? Pedir licença para a doutora Fabiola. A doutora Fabiola, ela foi desbravadora, né? Lá na cidade que ela morava. E um dos fatores que culminou para ela escolher medicina foi as especialidades voltadas para a saúde que ela fez dentro do clube. Olha que legal. Entendeu? A criança tem contato, né, com atividades diferentes. Como fala mesmo? Quando você tem várias profissões diferentes, um evento... Uma oficina, no caso. Uma feira de profissões, uma oficina feira, de profissões. Interessante. Porque daí a criança tem contato com várias áreas, né, de atividade, né, áreas de conhecimento, e aí ali ela pode ter uma noção, né? Fala, poxa, gostei desse negócio de arte, por exemplo. Exatamente. Gostei desse negócio de cuidado. É bem legal. Bem legal. Então, assim, a gente tem atividades que a gente... as especialidades são divididas ali, né? Em estudo da natureza,
artes e habilidades manuais. Então a gente tem especialidade de pintura em vidro, EVA, letreiros e cartazes. Então tem uma infinidade assim que você pode, quem sabe, descobrir a tua... Vou puxar uma sardinha pra nós aqui. Você falou EVA, ó pessoal, né? Tem um episódio aqui com uma pessoa aqui de São José que mexe com muito EVA. Exatamente, Que com a é- Kelly. Kelly Kasprov. Kelly Então, e a Kasprov. gente quer o quê? A gente agora quer o quê? Assistam lá. Que é a ajuda desses profissionais com a gente. Então o clube tem uma especialidade de EVA. Nada mais interessante e vai ser de mais proveito para as crianças, por exemplo, da Kelly passar para a gente essa especialidade. E tem um especialista lá, né? Exatamente, um Sim. especialista que vai passar a especialidade. A gente tem, né? Inclusive, eu já até conversei com a Fabíola, só preciso marcar a data certinho. Ela já se disponibilizou a passar algumas especialidades da área de saúde para a gente, né? Então, assim, a gente quer também convidar outras pessoas para que o pessoal possa ver que é algo que vai contribuir, né? Com o crescimento da criança e do adolescente ali, né? Entendo. É bem legal. E é legal que, né, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, né, de Cibersegurança, eu divulgação, posso dar uma ajuda. Aí, ó. que essa divulgação, né, esse conhecimento que o pessoal está vendo aqui de como que funciona o clube, é legal para o pessoal enxergar valor nisso, né? Desmistificar Tá o bom. pensamento. Desmistificar e enxergar valor, porque às vezes a pessoa até sabe que tem, até manda o filho lá, mas não vê valor naquilo. E agora a pessoa conhece, ela vê e fala, puxa, olha só o que o meu filho pode aprender lá, E além o meu disso filho está também, aprendendo lá, e que às vezes a pessoa não tem nem noção. O filho vai lá, não quer mais participar, falta aquele incentivo do pai, não, mas olha lá, tal pessoa seguindo na faculdade de medicina, por quê? Porque viu o gosto lá. Vai lá, continua um pouco, vai que você aprende, vai que você gosta de alguma coisa. Exatamente. Porque eu acredito que hoje em dia a maior falha dos pais é não participar de forma ativa da vida dos filhos. Sim. Porque a minha mãe, dá um exemplo, nessa época da fanfarra aí, eu não queria mais participar da fanfarra. Mas ela me fez participar até acabar. Beleza, eu não culpo ela, porque hoje em dia eu sou um cara comprometido. Esse podcast tá aqui por quê? Porque eu peguei esse jeito de ir até o final alguma coisa, por quê? Por causa Sim. da minha mãe. E um pai e a mãe vendo que tem tantas coisas que o filho pode aprender, tantas áreas diferentes, vai ter um pensamento diferente sobre isso, principalmente numa cidade pequena que nem a nossa. Porque numa cidade grande, uma feira de profissão, a pessoa vê outras profissões, é mais fácil. mais do que fácil. Tem aqui. mais acesso, E né? aqui em São José, que é uma cidade menor, é mais difícil. Você tem que nem agora o CEMIG, tá fazendo muito, todo ano tem lá a Feira das Profissões, Uhum. que tipo, a liderança da Dalva ali, tá tendo esse novo ensino médio, tá de parabéns, tá tendo uma diferença da nossa época, né? O E pessoal deveria aproveitar mais, Sim. não aproveita, em vez de ficar dormindo na sala de aula, mas também temos que nem um clube aí que é mais tipo, como se fala assim, skin the game, né? Que é ali na prática, Uhum. né? pele em risco, né? Mas, É. ô compadre, falando desse negócio de participação, eu acredito que tem um problema aí que é social mesmo, que é tipo, da cidade inteira, do país inteiro, vamos dizer assim. Porque aqui em São José teve semana passada palestra, veio um mágico que faz palestras, né? O Mágico Monsil, não sei se o pessoal conhece, veio aqui Sim. na escola. Se eu não me engano, Raul, os pais foram convidados, né? Foram avisados e veio pouquíssima gente para assistir. Aí então você vê assim, por exemplo, aí eu não sei como é que foi, mas provavelmente a escola pagou, teve ali, né, um Investimento custo, um ali, né? investimento, os pais não apareceram, não teve engajamento e eu só fiquei sabendo depois. Se eu soubesse, eu teria ido, porque eu gosto desse tipo de coisa, Outro acho bom legal. exemplo, E as pessoas não participam da escola, não participam da comunidade, não participam da igreja, do clube. sabe Então que tem um precisa outro também bom os exemplo pais que a estar gente tá pode por trás falar? para É a aula apoiar. de inglês que teve aqui, foi aberto turma. Eu falo isso porque fui eu que batalhei para conseguir local, fui eu que batalhei para conseguir o professor para vir dar aula aqui. O pessoal fez por um ano. Tudo bem, cada um tem seu pensamento. Mas as pessoas preferiram abrir mão de fazer aula para, vou usar esse termo, trocar espelho de moto, usar o dinheiro para outra coisa. E é assim, interessante. Só que ainda o inglês, vamos dizer assim, né, tinha um custo, né? Agora essa palestra, esse envolvimento que teve ali foi uma atividade grátis, gratuita. Então, assim, eu vejo que os pais muitas vezes não participam. Então, você, como pai, você tá de parabéns, porque você tá lá, tá cuidando e, querendo ou não, seus filhos vão seguir esses passos, Sim, né? exatamente. Esse é o objetivo, né, que eu tenho, né? É de o quê? É de participar, né? Eu, quando, né, a Fabrícia estava grávida da Olivia, a nossa primeira filha, eu coloquei que toda a apresentação de escola, formatura dela que ela tiver, eu vou estar presente. Porque é único, né? É único. Então, ela só se formou uma vez no pré, uma vez só, né? E na formatura eu estava lá. Então, é uma vez só. Então, a gente tem que saber que isso passa muito rápido, né? O filho ele tem 10 anos agora. Daqui a pouco ele já tem 16. Então, esse lapso aí, ele perdeu e não aproveitou. Ele poderia ter aproveitado com o clube, com outras atividades que possivelmente poderiam agregar mais na vida dele.
desenvolver ele mais, né? Às vezes a gente tem experiência de pessoas que eram retraídas, foram pro clube, começaram a conversar e viraram outra pessoa. Falar né? em público. Exatamente. Teve pessoas que davam trabalho na escola, começaram a participar do clube, melhoraram na escola, né? Então, assim, a gente precisa estar mais atento, né? Como pais ali, né? A estar mais presente no caso, né? Porque nessa era de informação, às vezes a gente está dentro da casa, mas cada um está com o celular. E cada um tá no seu mundo. Tá no seu mundo, né? E a família vai deixando de lado, né? E são coisas simples, que nem você falou o exemplo do celular. Tem muitos aplicativos que os pais deveriam pôr até no seu filho adolescente para fazer um certo monitoramento do que ele tá fazendo. Não precisa, tipo assim, a pessoa ver, o jovem vai ficar assim, tipo, meu pai vai ver o que eu vi no Instagram. Não, ele só vai saber quanto tempo você passa no Instagram, quanto tempo você passa no Facebook, apesar que eu acho que o pessoal mais jovem nem usa Facebook, quanto tempo no YouTube. E daí, nisso, ele poderia dar um redimensionamento. Porque hoje em dia a gente já pode ver por séries mesmo, que tem na Netflix, falando sobre esses pontos das redes sociais aí. É uma área que eu sempre toco nisso, da questão da conscientização e cibersegurança. Sempre gosto muito de conversar. Tem uma série recente que fala sobre isso, Adolescência. Não sei se você assistiu, você sabe? Estava citando. Então, rapaz, é bem nisso mesmo, porque... Você viu o final, né? Vi. O pai chorando desesperadamente, né? Falando, o spoiler, né? Pra quem não assistiu, mas o pai chorando desesperadamente, perguntando, né? Aonde foi que eu errei. Entendeu? Os pais muitas vezes não conhecem os filhos, né? Isso. Não conhecem, porque não tem tempo de exposição, não tem tempo ali junto, que nem uma atividade dessa aí. Se o pai vai, participa vê como é que faz, ele vai conhecendo as crianças, vendo a interação delas ali, como é que tira funciona. a pessoa um pouco daquele mundo digital, onde não tem fronteiras, e traz para o mundo físico ali, onde você está vendo até onde está delimitado uma coisa fronteiras. tangível, né? Você pode tocar, você pode viver aquilo ali, né? E o que você vive no seu físico, geralmente você leva para o teu digital. Exatamente. Então, assim, o clube, ele tenta trabalhar com isso, né? Esse senso de pertencimento. Tanto que vocês observar o nosso lenço, né? Ele tem essa cor amarela, só que cada cor dele tem um significado, né? Cada cor dele representa algo, né? Então a gente tem, né, o triângulo vermelho, que representa o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós temos dentro do clube nosso aqui, né, um escudo, né, que representa o escudo da fé. A cor branca, ela representa a pureza, a gente deve ser puro, né? O azul aqui, né, representa o quê? Lealdade. A gente tem que ser leal, né, às pessoas, né? E o nosso lenço ele é amarelo, a cor amarela, ela significa excelência. Ou seja, o desbravador, ele tem que buscar excelência em tudo que ele faz, né? É isso o objetivo. Ele buscar excelência. Se ele vai fazer uma prova, ele ser excelente naquilo, né? Se ele vai aprender a fazer uma fogueira, ele ser excelente naquilo. Se ele vai aprender a fazer alguma atividade, algum curso, ele buscar excelência naquilo, né? Então a gente fazer tudo que a gente pegar, a gente fazer o nosso melhor. Criar um cidadão consciente das suas deveres e direitos. Isso, não, mas é legal, porque a criança que cresce pensando assim, o que ela vai fazer? Vou tentar fazer o meu melhor. Eu não estudei para a prova, fiquei doente, sei lá, mas vou tentar fazer o meu melhor. Exatamente. Porque o que manda não é se a gente é realmente o melhor na área, mas sim se você fez o seu melhor, né? Exatamente. E isso muito importante. Se você é melhor do que você todos os dias, né? Da tua versão anterior, né? Isso daí você está parecendo um amigo meu, um cara que está trabalhando aqui em São José, que ele é campeão paranaense no levantamento de peso. Só que ele é o único da categoria dele. Daí eu cheguei e falei, então é bom. Ele falou, não, é pior, porque aí eu tenho que superar meu recorde todo ano. E esse ano ele foi lá e superou o recorde dele. Que legal, é legal. Difícil, né? Mas, ô Leandro, você acha que quando você entrou no clube você tinha 16, isso? 16 anos. Você acha que se você tivesse tido acesso a isso mais cedo seria melhor para você? Não, na verdade, sim, eu frequentei o clube lá em São Paulo, né? Antes de eu vir embora para São José. Então, eu vim embora para São José, né? Com a minha mãe, meu pai e a Bruna, em janeiro de 2003. A gente veio embora para São José e ficamos aqui, né? Desde 2003. Mas antes lá, a gente frequentava o clube. Frequentamos, né, um período do Clube dos Desbravadores como desbravador, né? E logo depois a gente já se mudou, né? Então, eu passei um período, né? Vivendo essa experiência do desbravador, né? E depois já fui como diretoria direto, né? E aí hoje a gente vê, né, nossos desbravadores que hoje se tornaram diretoria, né? A gente fala, diretoria só trabalha, né? Uhum. A gente sofre, né? Nossa, que tempo bom que eu era desbravador, porque a gente vai nos acampamentos. Agora eles estão, né, incluindo mais nos acampamentos, nos camporis, que a diretoria participe dos eventos. Mas antigamente era só de 10 a 15 anos.
Então a diretoria não participava dessas atividades, né? Era só em acampamento específico para liderança, né? Que eram com menos frequência. Então, assim, se você quem já entrou, né, direto com 16 anos na diretoria, perdeu uma boa experiência, né? Mas ainda assim, agora ela consegue recuperar, porque ela pode passar pelo todo o processo, ela pode fazer as classes, ela pode nos acampamentos fazer as atividades, porque agora os diretores participam das brincadeiras também, então ainda ela consegue viver, né, parte dessa aventura, né? Lógico, com menos intensidade que o desbravador, porque o desbravador ele é o centro, né? Tudo que a gente faz é com foco para o desbravador, né? Então, eu participei um período como desbravador, né? Mas foi, se eu não me engano, foi pouco tempo, 1 ano, 2 anos só. E depois a gente já veio para cá. E quando a gente veio para cá, o clube estava paralisado, né? E depois, em 2006, quando a gente retomou ele, aí eu já entrei para a diretoria, né? Mas ainda assim eu ainda me divertia com o pessoal, porque daí eu tinha 16 anos, eu jogava bola com o pessoal, brincava tal, eu ensinava eles, nós estávamos tudo no mesmo grupo, né? Então ainda eu aproveitei bastante, né? E naquele tempo, né, que eu tinha 16 anos, até antes de eu fazer os 18 tudo ali, quem mexia com a parte chata era o Luciano, que era a parte burocrática, né? Correr atrás de finanças, de recursos, de organização, essas coisas e tal. Eu era mais parte prática, então eu aproveitei essa parte. Eu estava no campo fazendo atividades, né? Aí depois que eu assumi essa parte, daí sim ficou, né, a parte mais burocrática para mim, né? Mas ainda consegui aproveitar um tempo bom ainda, sabe? Cada uma dessas etapas tem seus prazeres, né? Tem Que nem você tem mais novo, tem o prazer de estar ali, fazendo na linha de frente. Quando você tá mais velho, você tem o prazer de dizer assim, não, isso daí tá acontecendo porque eu tô aqui no back-end, eu tô ajudando, tô correndo atrás dos recursos. Isso me e ajudou. você vê a felicidade e a alegria da pessoa ali por aquilo que você conseguiu proporcionar a ela, né? Você se dedicar a doar, né? Isso me ajudou o quê, né? A ganhar experiência, né? Você fala assim, eu falo de core, um monte de coisa e tal, mas eu fui diretoria desde os 16 anos, né? Às vezes a gente tá lá, nossa, o Leandro sabe fazer muito nó, mas a gente tá trabalhando bastante tempo nisso, então a gente aprende. A prática leva à perfeição, né? Então a gente consegue ter bastante experiência, né? Para poder ensinar, né, os desbravadores ali nas atividades que a gente trabalha, né? Então contribuiu também, né, para esse crescimento. Legal. Tem alguma situação, assim, no dia a dia que você lembrou, assim, que era das coisas do desbravador e você desenrolou ali, vamos dizer assim? Já surgiu, por exemplo, assim, às vezes a gente está fazendo tal coisa e precisa amarrar alguma coisa, eu preciso usar o nó carioca, entendeu? Do desbravador, né? Eu peguei e fiz ali, né? Às vezes está, o que acontece? A gente não tem ideia para fazer de atividade, aí eu lembro também de coisas que eu já fiz no desbravador que eu posso adaptar para fazer, por exemplo, brincadeira com as crianças, entendeu? Meus filhos. Então, assim, contribui, abre a nossa mente para fazer várias coisas, né? Então, tudo que eu uso no desbravador, eu posso usar para brincar com meus filhos na casa. Então, às vezes, a gente monta a barraca lá. Eu abro a barraca minha lá, monto lá, a criançada ferve além da barraca, né? Legal. Às vezes eu levo o saco de dormir lá, eles entram dentro do saco de dormir para bom brincar. pra sair da rotina, né? Legal, bem né? legal. Então, assim, é bem bacana, né? Então, a gente, né, quer marcar, né? A gente tem vontade de marcar com os primos, né, da Olivia, as primas da Olivia, a gente se reunir lá no sítio e fazer um acampamento. Rapaz, nas já férias, dá uma cambada, né? de desbravador Já já. dá uma turminha boa, né? E fazer um acampamentinho lá só nosso, né? Para eles brincar tudo ali, né? Então é legal. Pô, mas né? é legal. Você vê que é um ganha-ganha, né? Porque, tipo, a pessoa ganha a experiência, ter feito, ganha, tipo, criatividade para fazer outras atividades em família. Sim. Não é uma atividade que você vai ter um ônus, só tem bônus nisso. Isso. Não, mas é legal. Compadre, eu achei que foi bem interessante a nossa conversa hoje. Aprendi muito sobre os Que bom, desbravadores. Sobre o desbravador, eu vou falar pra você, tipo, eu não sabia de todo esse contexto que ele apresentou. Porque sempre quando eu via, eu só via o pessoal fazendo uma atividade. Eu não sabia queria nada. olhar. É só um visual. Tipo, o Leandro, eu conheço ele aqui da cidade, sei que ele é um cara muito criativo, muito inteligente, muito gente fina, bota meto porção com ele na academia. E ele também mencionou que ele tá com um projeto social aqui, né? Onde eu pensei para chamar o podcast, para apresentar, se você quiser falar desse projeto, que é mais pro final aqui, para pedir o apoio da população. Na verdade a gente, né, conseguiu, graças a Deus, né, o que a gente tava falando, dos recursos, né, que eles são, assim, escassos, porque a igreja não tem possibilidade de ajudar todo mundo, né, então a gente tem que fazer essas ações. Então, existe um meio legal do clube conseguir recursos do governo, que é através do quê? Do clube se tornar uma entidade de utilidade pública no município. Então, uma utilidade pública é algo que o quê? Que serve, né, tem grande valia para ajudar, né, na sociedade.
Então, a gente, né, com a ajuda da Cláudia, né, vereadora, ela propôs, né, esse projeto de lei na Câmara Municipal, ali, né, do Clube dos Desbravadores Fortaleza e também dos Aventureiros, né, se tornarem utilidade pública no município, né? Então, a gente teve as 2 sessões, né, e graças a Deus, né, agradecimento ali a todos os vereadores, né, em especial a Cláudia, que colocou para a gente esse projeto de lei ali. Então, assim, todos os vereadores foram a favor, né? Todos elogiaram e todos votaram a favor, né? Então, foi virado, né? O prefeito ele sancionou. Então, agora o Clube dos Bravadores e Aventureiros, ele é uma entidade de utilidade pública no município, né? Então, com isso agora, a gente consegue o quê? Fazer os projetos para angariar recursos do governo. Então a gente vai estar buscando agora, né, com a ajuda do pessoal jurídico, né, que a gente tem da associação, né, o pessoal também da prefeitura já se disponibilizaram, né, e conversar com os pessoal lá de cima, né, os deputados e tudo mais, para a gente ver onde a gente pode ter esse recurso, né. E aí acontece, com esse recurso, a gente consegue o quê? Aumentar a capacidade do clube de atender mais crianças, né. Ou seja, de fazer um projeto, quem sabe, um dia das crianças, lá na Centenária, e distribuir algum brinquedo, entendeu? Os desbravadores. Ou fazer o quê? Uma tarde de atividade recreativa para criança, fazer o que a gente chama de circuito, que é várias atividades seguidas, sabe? Termina uma, já vai para outra, já vai para outra e tal. Então, com mais recurso, a gente consegue atender melhor, né? Então, essa é uma forma legal, né? Através desse projeto de utilidade pública, onde o clube consegue, né, angariar recursos do governo. Né? Olha só, interessante. Eu não daí sabia que existia essa alternativa. Então, isso de uns tempos para cá, né, que eles foram buscando, estudando e viram essa possibilidade, né? Alguns clubes, né, de Curitiba já tem, né, de Irati, Santana também, o clube que começou ali também já virou utilidade pública. Então a gente consegue o quê? A gente consegue organizar as barracas, né? Ou seja, padronizar, comprar barracas novas, porque quando a gente, né, vai pegar o clube tem algumas barracas que é dele, né, que a gente comprou ao longo, né? Algumas pessoas doaram barracas. E a gente vai cedendo para quem não tem. Quem é novo, não tem barraca, a gente dá preferência para eles. Então a gente empresta para eles. Quem já está mais velho, geralmente a pessoa já vai investindo, né? Começa a trabalhar, a diretoria, compra a sua barraca, já tem. Mas os mais novos que não tem, a gente destina essas barracas do clube para eles, né? Mas as barracas vão sendo usadas 1, 2, 3, 4 acampamentos, Já elas começa começa a ficar ruim. Já perde a impermeabilidade, né? Ou seja, pode minar água para dentro, né? Então tem que colocar lona sem falta, porque não pode ficar no tempo mais, porque usar bastante vez ela perde aquela proteção, né? Então, assim, com esse projeto de lei a gente tem mais recursos, a gente consegue comprar barracas melhores, consegue renovar os uniformes, porque a criançada vai crescendo, né? Consegue preparar atividades com premiações para eles, né? E também proporcionar outras atividades, por exemplo, um passeio, né? Talvez no shopping, no cinema, alguma coisa assim, que às vezes eles não têm oportunidade que o clube pode ter. Né? Legal. Então esse é o objetivo, né? Que bom que conseguiram esse. Graças a Deus, a gente ficou muito feliz que conseguiu e... Bom. E aí, compadre, o que você achou? Tá querendo ser um desbravador? Rapaz, eu acho que eu tô um pouco velhinho. A gente pode marcar Eu tava esperando que ele falasse assim, não, se quiser um dia pra ir lá, pra gente ensinar, pra participar. Se quiser um dia no churrasco do desbravador. A única coisa, desbravador, a turma fala assim, mas você vai em acampamento, é fácil fazer em fogueira. Mas a gente não leva carne. Porque carne é muito fácil de assar na fogueira. Né? Não tem graça se tem cozinhar. Tem que levar outras coisas. Tem que levar outras coisas, né? Coisas que se realmente vai dar o trabalho ali, né? É fazer um ovo no espeto, é fazer um arroz na abóbora, né? É fazer um ovo na laranja, né? Essas então, coisas. O cardápio é mais diferenciado. É mais então, diferenciado. compadre. Pra você poder trabalhar mais. Fazer estrogonofe lá? Pode gente marcar. A gente pode, quem sabe, marcar um final de semana e fazer um. Vai fazer ovo na laranja pra você. Aí, ó. Aí, compadre, já ganhou uma receita de desbravador. Mas vamos encerrando o programa, compadre? O Leandro falar alguns ideais do clube aí. É verdade, né? A gente tem alguns ideais, né? A gente recita, né? Todas as nossas reuniões. A gente tem o nosso voto, né? Que é pela graça de Deus, eu serei puro, bondoso e leal. Eu guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e amigo de todos. Então esse é o nosso voto. Todas as vezes nós fazemos esse voto, né? E nós também temos a nossa lei, né? Que é a lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, né? Cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, né? Andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Então esse é o nosso lema, né? É o nosso voto, é a nossa lei. É isso que norteia, né, os desbravadores. Então a gente trabalha
sobre esse propósito, né? Seguir eles, isso é um objetivo, né, de vida, a gente tem que cumprir eles. A gente, hoje mesmo na reunião a gente estava falando, né? A gente não pode só recitar isso da boca para fora, né? A gente precisa viver isso, né? E é por isso que a gente trabalha, né? Esse é os nossos, né, ideais ali. Cara, muito bom. É sempre um prazer ter alguém que nem você aqui no nosso podcast, alguém principalmente do nosso município, com tanta maestria assim que tem, que nem você falou, como são anos já participando, então por isso tem na ponta da língua. Isso mostra dedicação, esforço, carinho, né? A gente vê que não é algo simples, é algo que é complexo, que demanda tempo, sacrifício, e no final é recompensante. Por isso que a gente abre espaço aqui no podcast para pessoas que nem você, porque pessoas que merecem um reconhecimento, o grupo merece reconhecimento pelo serviço prestado, e espero mais vezes a gente poder participar com vocês lá, você vir participar aqui também. Sim. Espero que você venha trazer algum dia e falar, a gente conseguiu aí um projeto. Não precisa nem ser numa live, a gente faz uma gravação aqui, Sim. pra gente colocar, pra você explicar para o pessoal, porque tendo na internet fica mais fácil para as pessoas ter acesso, basta um compartilhar de link, né? Já vai assistir, né? A pessoa já vai assistir, desmistificar, saber, porque eu creio que hoje em dia um dos grandes problemas é a comunicação, porque a comunicação, qual o principal objetivo dela? Conscientizar. Eu espero que hoje, aqui com você tendo vindo aqui falar, que falou muito bem, conscientize as pessoas da importância dessas atividades, principalmente num mundo hoje em dia cada vez mais individual, mas qual que é a palavra? Quando a pessoa não se dedica ao próximo, assim, mais Menos empático. Individualista, né? Individualista. A pessoa vivendo mais de forma só pra ela, no caso, mais né? soberba, né? No mundo que a gente tá por causa das redes sociais. E eu vejo que o clube de vocês é como se fosse um remédio para isso. Isso que a gente busca tentar ser, sabe? Igual o Luciano falou aqui, né? Nós da diretoria a gente não participa, mas quando a gente vê a criançada se divertindo, a gente se diverte junto. Porque a gente vê eles dando risada, tudo, né? E eles, nossa, a gente fala assim, valeu a pena todo o É sofrimento. gratificante, Né? É E, legal. às vezes, e agora, nesses eventos que tá tendo a oportunidade de colocar a diretoria para brincar, tem brincadeira que lá, teve uma brincadeira que teve no acampamento que alguém da diretoria tinha que subir em cima de uma prancha lá e eles tinham que molhar, encher de água o negócio lá pra pessoa cair dentro de uma piscina lá, sabe? E daí quem que eles votaram? É o diretor. E daí a gente vai alcançar ferve lá, né? Pra poder derrubar você Pra na derrubar água, pra na poder água. brincar, né? Então, assim, ele se diverte demais. Então, mesmo a gente participando menos, é legal. É bom porque daí a pessoa mais velha volta a ser criança, né? Porque com o decorrer do tempo, a vida da gente vai ficando mais cinza, né? Vai. Com essa responsabilidade. Daí é que nem tem uma frase que diz, né? No sorriso de uma criança, colore o dia cinza de um adulto. É Exatamente, verdade. né? Então, que nem a Bruna falou também aqui, né? O clube, ele moldou nossas vidas para quem nós somos hoje, né? Então, os princípios que a gente aprende, né? Tanto no clube, né? Também os princípios que a gente aprendeu dentro da igreja, eles serviram para moldar quem nós somos hoje, né? Eu como profissional, como diretor de clube, como pai, né? Como esposo. Então, é algo importante para nossa vida, sabe? E a gente faz isso, nem para se aparecer, é por amor mesmo, né? Porque a gente acorda cedo, a gente, né, toma tempo, demanda tudo, e é algo que a gente gosta, a gente vive isso, né? Então a gente fala que a gente tem até alguns jargões nossos, fala assim que o nosso sangue não tem glóbulos vermelhos, existe triângulos vermelhos, né, que são os desbravadores. Uhum. E um lema que a gente fala é que desbravador, ele não morre, desbravador acampa no cemitério, né? Por quê? Porque é algo que vive na gente de forma forte, sabe? Que legal. Nossa, mas eu gostei demais, Leandro. Foi uma honra ter você Eu por gostei aqui também hoje. de tocar essa Foi ideia. bem legal. Eu nem sabia, nossa, nem tinha nada disso que você falou hoje. Eu não sabia nada, não tinha nem noção. Então, para mim, foi bem interessante. Aprendi muito. Que bom. Gostei muito da presença do nosso compadre Leandro. E o que você achou aí, compadre? Cara, como eu falei, pra mim foi uma experiência incrível de conhecimento, como todos os episódios está sendo. Esse em especial, por ficar sabendo de algo que poderia eu ter participado quando era mais novo, mais interessante, né? Porque nasceu no mesmo ano que eu. Eu gostaria de ter tido essa experiência que muita gente espero que venha a ter. Uhum. Participar, poder acampar. É algo bem interessante e eu digo pra vocês, mano, parabéns pela iniciativa, pelo carinho, dedicação, como você falou, pelo visto você é o que teve mais anos à frente, né, mais do tempo, projeto. pelo visto. Uhum. É. E continue na luta. E o que a gente puder ajudar, como eu falei, você tem meu contato, mande mensagem que a gente vai fazer. Beleza, a gente Possível agradece para ajudar. o convite, esse bate-papo, né? E conseguimos falar, né, praticamente tudo do clube aqui, o que ele representa pra gente, né?
os ideais nossos, as atividades que a gente faz, né? E a mensagem que eu queria deixar aqui, né, para todas as crianças aí de São José da Boa Vista é que venha viver essa aventura, né? Venha fazer das tuas tardes, sábados aí diferente, né? Venha experimentar. Você não pode dizer que você não gosta de tal coisa se você não experimentar. Não sei se a tua mãe já falou isso para Menos você. do açaí. Açaí a gente sabe que é ruim. É gostoso, é bom. Aí, então, se você falar que você não gosta, sem experimentar, não tá valendo a tua fala, né? Então, vem pro clube, vem participar, vem experimentar, né? E aqui eu quero deixar um agradecimento especial, né? A você de novo pelo convite, Jefinho, Felipe, e também a toda a minha diretoria do clube, né? Os meus amigos, no caso, né? Que estão ali na diretoria comigo, me dando apoio, né? Me ajudando, porque o diretor sozinho não faz nada. A gente precisa da diretoria para dar o suporte, né? Então, todos eles lá, né? Eu quero agradecer aqui em público, né? A ajuda, o auxílio deles lá. Também todo o pessoal da igreja, né? Da nossa equipe de apoio que tem fortalecido, né? Se doado o seu tempo para esse projeto também. E, mais uma vez, agradecer vocês pelo convite e por esse papo aí que foi muito bom. Sabe que estaremos aqui sempre com portas abertas para você poder vir participar. Como eu falei, quiser fazer um anúncio, uma coisa aqui, nós aqui ajudaremos com nossas redes sociais. Porque, como a gente tem um projeto aqui, o nosso projeto é de fazer o melhor para o município de São José da Boa Vista, que é o escopo que a gente consegue trabalhar. Se a gente pudesse trabalhar no mundo, a gente faria no mundo. Falando em redes sociais, não se esqueça de inscrever no canal, curtir, comentar, compartilha com o pessoal. Olha quanto conteúdo, quanta coisa a gente aprendeu. Todas as notificações. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Seguir no Instagram. Continue seguindo a gente para aprender mais, para saber mais coisas sobre a nossa cidade, sobre a nossa comunidade. E veja os outros episódios, que nem foi o artesanato, nós da Kelly. Isso. Muitos outros que eu gostava, quer fazer de aventura. Tivemos aqui com o Zé Galdino, o aventureiro. Isso, né? Legal, legal. Um episódio bem legal e que ajuda a gente, por exemplo, a gente tem exploração de cavernas, né? Que nem ele, que já foi em vários lugares. Uma excelente pessoa para guiar a gente, né? Para ajudar a levar as crianças para conhecer. Aqui no nosso município nós tem a Guta do Zaqué. Nós fomos uma vez lá, né? O Luciano foi com a gente, né? Ele foi o nosso guia lá. Nós entramos lá com alguns desbravadores lá. Foi bem legal também, né? O pessoal gostou bastante, né? Faz muito tempo que a gente foi lá, né? Não sei como é que tá agora, mas foi uma atividade bem legal também que a gente fez lá. Legal. Mas então, pessoal, continue acompanhando a gente aí no YouTube, nas redes sociais, acompanha lá no Instagram, Prosa de Compadre. Chega lá para ver o que a gente tá postando. Valeu, gente.